Fan Esportes, apoio cultural, Soft Malhas Confecções, malharia e estamparia de qualidade. MC Mercadinho, o baratão de São Raimundo. Equador Petróleo, distribuição diferenciada para uma região especial. E LAPEC, Laboratório de Pesquisas e Ensaios de Combustíveis da Universidade Federal do Amazonas. Alô, amigos e amigas do programa Fan Esporte, estamos aqui em Coari, essa bela cidade, a cidade do gás natural, aqui em Coari, no Amazonas, levando para você este grande evento, o primeiro Coari Combat, um evento de MMA com 2 lutas de submission. Daqui a pouquinho você vai curtir tudo isso conosco aqui na TV UFAM e também no Amazonsat, a cara e a voz do Amazonas. Para comentar comigo e me ajudar nessa transmissão, Fabiano Lima, que é faixa preta de jiu-jitsu, desculpa aí, faixa preta de jiu-jitsu, campeão brasileiro, campeão amazonense, mas tem lutador no ringue também daqui a pouquinho. Mas, Fabiano, a expectativa desse primeiro Coari Combat, que pelo que nós estamos vendo, realmente um espetáculo de evento e principalmente sucesso na cidade. O evento trouxe vários lutadores de grande gabarito, como o Daniel Trindade, o Fábio Saci, entendeu? E tem várias lutas boas, de lutas regionais mesmo, Alan Bermuda e outros aí que vão engrandecer o evento. Beleza, isso aqui é o primeiro Coari Combat MMA Mixed Martial Arts, dia 8 de março de 2008, realização Thiago Pinheiro, apoio OAS, Consórcio Gazan, Governo Municipal de Coari, CEMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Vamos lá, você vai curtir conosco neste evento, nesse programa espetacular. Você vai curtir conosco já já. Curta aí nesse momento o hino nacional brasileiro. Eu tenho essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, espelha forte impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és o Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Maravilha, maravilha, esse é o hino nacional brasileiro e você curtindo conosco aqui no programa Fan Esporte, TV UFAM e Amazonsat, o melhor do esporte Amazônida para você, amiga e amigo telespectador. Este é o primeiro Coari Combat MMA Mixed Martial Arts. Esse aí é o MMA, onde o pessoal já sabe que é uma mistura de artes marciais. Estamos levando para você nesse dia 8 de março de 2008 a realização. Thiago Pinheiro, apoio OAS Consórcio Gazan, Governo Municipal de Coari, CEMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Vamos lá, vamos falar aqui o Fabiano Lima, as regras do combate. Fabiano, vamos ter 2 lutas de submission, as lutas com 7 minutos e depois o MMA, realmente o evento principal, as lutas de artes marciais misturadas, com 3 rounds, 5 minutos e 2 minutos de descanso. A expectativa desse evento que realmente movimentou a cidade. Lá fora nós estamos aqui com o ginásio lotado e lá fora mais gente querendo entrar. Um espetáculo realmente e parabéns à organização do evento. Fabiano, a expectativa desse combate? Nós vamos ter 2 lutas boas de submission, né? O primeiro lutador de submission foi campeão amazonense, né? Do submission, que teve no ano passado, em 2007, o desafiante daqui de Coari. E outros combates de vale tudo. Referente às regras do combate, as regras do submission vai ser as mesmas regras do jiu-jitsu, entendeu? A pontuação a mesma, já do vale tudo. Vão ser 3 rounds de 5 minutos, não podendo chutar genitais, dobrar pequenas articulações, chutar pessoas de 4 apoios no chão e nem de 3, entendeu? Beleza, é isso aí. Você vai curtir conosco tudo isso aqui no programa Fan Esportes, TV UFAM e Amazonsat, o melhor do esporte amazônida para você, amiga e amigo telespectador. Você curtindo aqui direto de Coari, uma luta de submission extremamente esperada, já entrando aí no ringue, o Thiago Reis é lutador da casa, por isso aí muita gente
com os aplausos, o Quari, ele é a Academia Cetec, é o centro de treinamento de Quari. Tá aí o Thiago Reis, que luta, além do jiu-jitsu, faz também muito submission. E uma expectativa de uma luta boa. Daqui a pouquinho um amazonense, um manauense, Júnior Boia também já na Academia JB. Thiago Reis, Fabiano Lima, você conhece o desempenho do Thiago Reis nos rings? O Thiago Reis está estreando, né? Primeiro submission dele, né? Em evento assim. Mas o Júnior Boia é um lutador já experiente, já em Manaus, sempre está em campeonatos e eventos como esse, assim. Tá certo, tá aí o Thiago Reis, a torcida realmente na casa. Você curtindo aqui conosco, muita coisa boa, muita luta boa nesse ringue daqui de Quari. Um espetáculo realmente de você ver, pelo menos eu nunca tinha visto tanta gente num evento desta monta, principalmente no município que não tem as tradições. Quari, que é o primeiro evento de MMA aqui de Quari. E já você vai curtir a entrada do Júnior Boia. O Júnior Boia, que você já conhece, é campeão amazonense de jiu-jitsu, campeão do Manacapuru Fight. Você curtiu conosco no dia 31 de dezembro, lá em Manacapuru. O Júnior Boia com um cartel excelente, Fabiano Lima. É isso aí, como eu acabei de frisar, o Júnior Boia já é um lutador experiente, já em vários eventos, entendeu, de MMA. E ele é um rapaz de grande categoria, entendeu? E o nosso lutador de Quari também, né? Um grande lutador, e vamos ver no que vai dar, né, luta. Tá certo, o Júnior Boia, que é da Academia JB, lá de Manaus. Você já conhece a fisionomia do Júnior, realmente é um espetáculo, sempre lutando, luta muito bem. E você curtindo aqui conosco nesse dia 8 de março de 2008, aqui em Quari, direto para você, direto da sua residência. TV UFAM e Amazonsat, o melhor do esporte Amazônia dá para você, com o apoio da OAS Consórcio Gazan, Governo Municipal de Quari, CEMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, uma realização de sucesso de Thiago Pinheiro. Você vai curtir já a primeira luta da noite, submission para você, já no ringue, Júnior Boia e Thiago Reis. Curta conosco. Vamos lá, Júnior. Vamos lá, Fabiano. A luta começa muito boa. O Júnior acabou de aplicar um single leg, né? Que é segurando apenas uma perna, botando o adversário para baixo, pontuando, né? E tá desenrolando aí a luta. O Boia já tentou dar entrada, já tentou avançar na meia guarda, não consegue ainda. A luta tá embaixo. Vai continuar assim, o Júnior sempre vai tentar levar melhor. E você tá curtindo conosco aqui no programa Fã Esporte. Sempre um espetáculo, entretenimento de qualidade. Continua uma luta muito amarrada, hein, Fabiano? A luta tá meio travada aí, né? Devido os lutadores ainda estarem todo gás ainda, mas o Júnior Boia já tá passando a guarda. Ainda tentou estabilizar, mas parou a luta aí o árbitro do combate, até para poder voltar e colocar no meio, o que é melhor para quando se faz dessa forma, Fabiano, é uma alternativa para você voltar, fazer com que a luta comece de uma maneira melhor e fique mais agradável para a própria observação. Exatamente, para dar ânimo na luta e dar giro, né? Entendeu? Que é movimentação, entendeu? Por não ter área vermelha, né? Quando chega a próxima corda, dependendo da posição, vai no critério do juiz, ou ele volta a luta em pé, ou ele volta no meio na mesma posição. Estão se estudando aí, só no primeiro momento, tentando já aplicar um golpe. Júnior Boia para cima, já rodou, já colocou em cima, bacana. Júnior Boia já meteu um golpe muito bom aí, Fabiano Lima. Júnior Boia fez a mesma coisa que ele fez no começo, né? Aplicou o single leg, botando o adversário para baixo, tentando passar a guarda, né? Nesse momento. A pontuação da passagem de guarda só conta depois de que estabiliza. Entendeu? Ele já estabilizou, aí já foi dada a pontuação dele. E continua a movimentação do combate. E o Júnior Boia muito rápido, realmente o Thiago Reis vai ter muito trabalho. O Júnior, que a gente já conhece aí do Manacapuru Fight e outros eventos, o Júnior é sempre muito rápido, tem uma agilidade muito grande, inclusive luta MMA, e lá em Manacapuru, o Fabiano fez uma luta excelente. Tá aí o Thiago tentando buscar o resultado. Bom golpe. Exatamente, o Thiago entrou no double leg, segurando as duas pernas do adversário, botando o adversário para baixo, né? O Júnior Boia tentou defender, só que não teve êxito no golpe, entendeu? Mas aí ele está na meia guarda, está numa posição confortável, entendeu? O atleta Thiago tenta passar a sua guarda, né? Mas aí então
vai dar um desfecho aí nesse combate. Mandou muito bem o double leg aqui, o Thiago Reis, um golpe excelente até para reverter o resultado da luta. Estava totalmente favorável ao Júnior Boia, conseguiu reverter, conseguiu fazer um ponto também aí, Fabiano. Exatamente, aí é 2 pontos, entendeu? E como eu falei no começo, o juiz, né, dependendo da posição, voltava pro meio na mesma posição, e foi o que aconteceu agora. O público vai à loucura, quer luta, realmente quer luta, um espetáculo para você ver aqui conosco. A luta vem pro meio do ringue para tentar até dar aquela estabilizada e tentar rodar, mas a parada tentar manter e o árbitro pede para realmente lutarem, até porque fica uma luta sem muita motivação, Fabiano. Exatamente, a luta aí fica um pouco amarrada, né? Dependendo do resultado, o Júnior Boia já abriu uma pontuação em cima do Thiago. O Thiago tem que desenrolar essa luta aí para correr atrás do prejuízo. Só para você entender, o Submission é um round de 7 minutos e tá aí. É como falou o Fabiano, o Júnior tá na frente, mas o Thiago Reis conseguiu meter aí, colocar 2 pontos ainda há pouco com o double leg. Tá tentando reverter realmente o resultado. E agora, Fabiano? Encaixou uma omoplata aí, mas o atleta estava ligado, né, na luta e saiu. Quase uma chave de perna ali. O Júnior Boia sempre muito atento. O Thiago conseguiu se desvencilhar. E você curtindo conosco nesse programa Fã Esportes, direto para você de Curi. Esse é o primeiro Coari Combat. A torcida realmente vai à loucura. É boa a participação da torcida, Fabiano Lima. Os atletas são experientes, né? Eles estão se estudando agora no momento, né? Já deu aquela aquecida da luta, né? E agora eles estão estudando, né? Para tentar não perder posição e não perder o combate em alguma eventualidade. Esse é o primeiro Coari Combat MMA com 2 lutas de submission. Hoje é o dia 8 de março de 2008, a realização de Thiago Pinheiro, com apoio da OAS, Consórcio Gazan, Governo Municipal de Coari, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. E você vendo, tá aí o Júnior Boia tentando levar pro chão, tentando levar bem, vai tentar um giro, quase segura bem por trás. E agora, Fabiano, complicou aí para o Júnior Boia. Complicou pro Júnior Boia, né? Como eu falei, ele tentou uma eventualidade, um golpe que não deu certo, entendeu? Thiago foi para cima, botou para baixo, pegou as costas. Conseguiu se livrar o Júnior Boia, conseguiu se livrar, quase encaixa um golpe ali, quase encaixa um mata-leão. Agora tá só se estudando, só se mantendo aí para evitar um golpe mais duro e acabar perdendo a luta. O Júnior, que estava com a luta na mão, conseguiu reverter o resultado aí, Thiago? O Thiago, Fabiano? Ele conseguiu. Foi os 4 pontos da Costa, né? E deu uma virada agora no resultado. Complicou a vida do Júnior Boia. Agora quem quer luta é o Júnior Boia. O Thiago só realmente guardando o tempo aí, até porque daqui a pouquinho são 7 minutos e aí termina o combate. O Júnior Boia vai ter que se virar na frente. Nesse momento, o Thiago Reis, que está aí, o lutador de Coari, mandando muito bem. Terminou o combate pelos cálculos aqui do Fabiano, vencedor da luta, Thiago Reis. É isso mesmo, Fabiano? É isso mesmo, né? O juiz deu os 4 pontos, o Thiago Reis ganhou. A contagem aqui, 6-5. Tá certo, 6-5. Vamos só confirmar, ver se isso aí realmente confere aqui com a anotação. Tá lá, a festa é muito grande e tá ali, pelo que nós estamos vendo, realmente a fisionomia do Júnior Boia. Venceu o Thiago Reis de Coari, da Academia CETEC, do Centro de Treinamento de Coari. Tá aí, Fabiano, certinho. Boa luta também, o público gostou. A primeira luta da noite. Boa luta, os atletas são bons, se empenharam bem. E tá aí o resultado. O atleta Thiago Reis com bastante raça conseguiu virar esse resultado aí. Tá certo, aqui é o primeiro Coari Combat MMA Mixed Martial Arts, dia 8 de março de 2008, realização Thiago Pinheiro, apoio OAS, Consórcio Gazan, Governo Municipal de Coari, SEMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Vamos para a segunda luta da noite, também submission, Orlando Cancão, de Coari, da Academia Adancan, e daqui a pouquinho também o Jonathan Bandeira, mais conhecido como Ninja, da equipe Elvis Damasceno de Manaus. Mais uma luta de submission para você aqui na TV UFON e no Amazonsat, o melhor do esporte Amazônia dá para você, amiga e amigo telespectador. Fabiano Lina, mais uma luta aí, uma luta com peso diferenciado, são atletas mais fortes
mas também uma expectativa muito grande. A torcida para o Quariense é grande. A luta vai ser bem movimentada, né? Os dois atletas têm um peso maior do que a da primeira luta de submission, mas eles têm grande capacidade de fazer um belo espetáculo aí pro público. Primeiro o Quari Combat MMA Mixed Martial Arts. Você curtindo conosco aqui no programa UFAM Esporte, na TV UFAM, no Amazon Sat, a cara e a voz da Amazônia. A realização é de Tiago Pinheiro, apoio OS Consórcio Gazan, Governo Municipal de Quari, CEMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Enquanto você está vendo nesse momento aí, o Ninja, o Jonathan Bandeira de Manaus, da equipe Elvis Damasceno, já no ringue, para você mais uma luta de MMA, de submission, e você curte aí o entusiasmo do público. From Jamaica to the world. Luta forte, luta dura, certamente, Fabiano Lima. Me diz uma coisa, Fabiano. Lutador começa com jiu-jitsu, começa com submission, pelo peso, pela compleição física dos lutadores, já começam também a enveredar para as lutas de MMA. Exatamente, né? Eles começam com jiu-jitsu, aí submission, quando eles adquirem experiência nessas lutas, eles entram no MMA, que é a mistura de todas as artes, né? A pessoa tem que saber um pouco de jiu-jitsu, submission, boxe, muay thai, entendeu? Para poder ingressar no MMA. Só para você acompanhar aí, o Orlando Cancão, é esse de calção, bermuda amarela e preta. Do lado de lá o Jonathan Bandeira no seu vídeo, aí curtindo de bermuda azul. Esse é o Jonathan Bandeira, mais conhecido como Ninja. Vamos lá, você vai curtir conosco neste combate, o segundo combate aqui do primeiro Quari Combat, aqui na cidade de Quari. Aí é submission para você, mais 7 minutos de artes marciais sem o kimono. O kimono ficou em casa, hoje é só submission. Você vai curtir conosco aqui um jiu-jitsu sem kimono, aqui em Quari, nesse espetáculo aqui que é o primeiro Quari Combat. A luta começa somente estudada, Fabiano Lima. Os atletas tentam, devido aos dois ter modalidade como jiu-jitsu, tentam fazer a pegada um no outro e tentam glinchar, né? Que é essa mão que eles envolvem por trás da nuca, né? Para poder encurtar espaço. Aí tentando, a torcida pedindo luta, realmente, falando inclusive, apoiando o Cancão, que é esse, como já falei, de bermuda amarela e preta, e a torcida realmente chamando a atenção, até porque é quariense, segurou, tentou o golpe, aí bom golpe, bom giro, boa bola, bom golpe aí, Fabiano. O Ninja cinturou o atleta, né, e rodou para as costas, né, levantando ele, fazendo o famoso suplê, né? Nessa arte, tentando passar a guarda no momento, né? Dando giro na luta, os dois voltaram. Tentando aí se recuperar, um belo golpe realmente, aplicando aí, já somando os primeiros pontos, Fabiano. O ataque, os dois atletas em pé, qualquer ataque que bote o outro de costa para o chão, se caracteriza 2 pontos. Lá na frente então o Ninja, o Jonathan Bandeira da equipe Elvis Damasceno. Tem que reverter aí realmente o placar, o Orlando Cancão de Quari, a cidade aqui em peso, chamando o nome dele e tentando torcer por ele tentando, se desvencilhando do golpe aí, mais uma vez o Jonathan Bandeira, esse de bermuda de calção aí, azul, só segurando, só se estudando. A peleja é muito boa e realmente dois adversários mais fortes e mais experientes acabam comprometendo e muito o trabalho do outro, né, Fabiano? Exatamente, por eles serem os atletas mais fortes, quem conseguir encurtar a distância primeiro do outro, né, consegue mais fácil colocar o adversário para o chão e assim conseguir os pontos, né. A luta está estudada em cima, os dois atletas tentando pontuar. Realmente começa, a torcida até não gosta muito, fica muito parada, fica muito monótona a luta e realmente quem está na vantagem é o Ninja. O Ninja que fez um suplê ainda há pouco, já tentando segurar mais uma vez para tentar levar para o chão. Bem o Cancão, segurou bem o Cancão. A torcida vai à loucura, Fabiano Lima. O Ninja tentou um single leg, né? Não tendo êxito no golpe, né? Devido à defesa do adversário Cancão. O Cancão, se conseguisse
completar o movimento, adquirir os 2 pontos, mas conseguir uma vantagem aí, tá? A luta tá boa. Continua em vantagem então o Jonathan Bandeira, o Ninja. E a torcida pedindo luta. São 7 minutos de combate. Esse aqui é a segunda luta da noite. É um submission para você. Daqui a pouquinho começa o MMA, começa o pancadão para você. Daqui a pouquinho você vai ver muito tiro de meta, muito mata-barata. É coisa boa para você aqui no programa Fã Esporte, na TV UFAM e no Amazon Sat. Sempre o melhor do esporte amazônica para você, amigo e amiga telespectador. Você curtindo conosco aqui direto de Coari. Espetáculo para você de artes marciais. Você entendendo que as artes marciais têm uma importância muito grande hoje no seio da sociedade brasileira, no seio da sociedade mundial, até porque realmente desmistificou. Hoje, o atleta de artes marciais, o atleta de jiu-jitsu não é mais aquele cara, Fabiano Lima, aquele marginal que todo mundo dizia que o cara ia pra rua para brigar. Hoje não. Hoje tem os eventos e acaba realmente tirando esses garotos da rua, colocando dentro do ringue e mudando um perfil na sociedade. Hoje se tornou mais profissional, né? Antigamente era amadorismo, né? Agora se tornou profissional, tanto é que os atletas, depois de uma luta dessa, se cumprimentam, todo mundo é amigo, todo mundo se conhece. E também o jiu-jitsu tem vários projetos sociais, né? Alguns amigos nossos aí, como o Elvis Damasceno, o Daniel Trindade e o próprio Alan Bermuda, né? Tem um projeto social aqui em Coari, né? Que dá aula de graça, né? De jiu-jitsu, submission e judô, né? Pro povo aqui de Coari. E você vê o próprio comportamento do público. O público, antigamente você ia para os eventos, muita briga, muita pancadaria. Hoje o pessoal torce ali, tem o pessoal da torcida da Adancan, que é a torcida Tá aí o Cancão tentando, não conseguiu. É muito forte o Ninja, realmente conseguindo se desvencilhar. E como eu falava, tá ali a torcida com bandeira e tudo da Academia Dancan, mas todo mundo comportado, todo mundo curtindo o evento sem nenhum constrangimento a ninguém. E claro, cada um fazendo a sua torcida, o que é muito bonito de se ver, Fabiano. Hoje em dia já se tornou uma profissão, né? Tem gente que deixa de trabalhar para treinar e participar de eventos como esse para sustentar sua família, entendeu? Pai de família, entendeu? E outras pessoas que entram para êxito ou coisa assim, entram e não dá certo. Para se dedicar mesmo, tem que se abdicar de várias coisas e treinar mesmo, e ver que o negócio não é briga, não é pancadaria na rua, é treino e dedicação. E o Ninja mantendo aí a distância, até porque está em vantagem e já segurando, vai já terminar a luta. Você curtindo conosco aqui no programa Fã Esporte, TV UFAM e Amazon Sat, o melhor do esporte amazônica para você, amiga e amigo telespectador, você curtindo conosco o primeiro Coari Combat MMA. Aqui, olha que belo golpe! Entrou o golpe, Fabiano! O atleta Cancão entrou nas 2 pernas do Ninja, né? Que é o double leg, e adquiriu os 2 pontos, né? O mesmo já tinha uma vantagem, né? O Ninja não tinha nenhuma vantagem, e o Ninja tá perdendo a luta aí nesse momento. Entrou o golpe, entrou muito bem o golpe, um bom golpe aí do Cancão, realmente uma entrada muito boa feita, conseguiu aplicar o double leg, segurou embaixo, já está com ponto, já está em vantagem aí. O Ari, pelo jeito, vai levar mais uma vez esse submission, mas essa luta de submission. Agora, tentando levar pro golpe de qualquer forma, o Ninja. Nesse momento, quem leva vantagem aí é o Cancão, e são momentos inversos na luta. O Ninja tenta aí no desespero, né? Uma raspagem aí para ver se reverte esse resultado aí. Mas o atleta, Acabou e realmente está aí, a torcida vai à loucura. Boa luta, uma luta muito estudada, Fabiana, não é o que o pessoal gosta muito de ver, mas aí o Cancão soube esperar o momento certo para reverter o placar. Os atletas são de alto nível, eles estudam bastante, né, o que eles vão fazer para não cometer nenhuma besteira. Tá certo, esse é o primeiro Coari Combat MMA, dia 8 de março de 2008, realização Thiago Pinheiro, apoio OAS Consórcio Gazan, Governo Municipal de Coari, CEMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Aí, a vitória do Orlando Cancão de Coari, da Academia Adancan, dia
dia 8 de março de 2003, e você curtindo conosco a terceira luta da noite, MMA para você, Hernandes Saraiva de Tefé, esse que você está vendo no seu vídeo. Esse lutador é da Tefé Top Team, é lutador usa como estilos principais o jiu-jitsu e o boxe, e no cartel tem 2 vitórias, e você vai curtir conosco agora sim, Fabiano Lima, MMA realmente para você. Agora começou o evento, na verdade, né? O povo veio pra cá para ver as lutas de MMA. Mas aí temos 2 atletas que são novos, né? No combate, né? Vai ter uma luta bem movimentada, né? Que os dois vão querer mostrar trabalho aí para poder entrar de cabeça nesse ramo. Aliás, quando o Fabiano fala disso, ele está falando do seguinte: o lutador tem que ter um cartel credenciado, tem que ter um cartel bom. Tá chegando aí o Francisco de Assis, que é da academia CETEC do Centro de Alto Rendimento de Coari. Aí a música dele, eles pedem, o lutador tem as suas músicas, tem os seus estilos, e você vai curtir já a entrada do Francisco de Assis, que é campeão amazonense de jiu-jitsu sem kimono, aqui em Coari, aqui neste primeiro Coari Combat MMA. Já tá aí você curtindo conosco aqui no programa O Fã Esportes para você. O Fã Esportes sempre levando entretenimento de qualidade. Aí o Francisco de Assis, campeão amazonense de jiu-jitsu, atleta da casa. Beleza. O primeiro Coari Combat MMA para você, direto de Coari. Olha, Fabiano Lima, a expectativa do público é muito grande, todo mundo esperando aí muita trocação nesta primeira luta, nesse primeiro combate de MMA. A luta vai ser bem movimentada, né? Os atletas estão bem enxutos aí, né? Bem levezinhos, né? Vai ser uma luta bem movimentada para os dois ser muito rápido, né? Curta conosco aí uma realização de Thiago Pinheiro, com apoio da OAS Consórcio Gazan, Governo Municipal de Coari, CEMEL, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, TV UFAM e Amazon Sat, a cara e a voz da Amazônia, para você sempre o melhor do esporte amazônica, amigo e amiga telespectador. Muita trocação agora e você já vai curtindo aí os atletas nos corners, e o atleta de calção branco é o atleta que chegou realmente para arrebentar. O Francisco de Assis já chegou muito forte. E vamos para a luta. Já começa a trocação, os atletas aí já se estudando e você curtindo conosco aqui no programa Fã Esportes. Fabiano, a expectativa dessa luta, até porque o público até conhece aí os cartéis dos 2 lutadores, mas a trocação vai ser muito boa. Os atletas procuram no momento dar uma estudada para não entrar no ritmo da luta e conseguir os bons golpes aí. O Hernandes Saraiva, que é lutador de jiu-jitsu e boxe, é de Tefé, da Tefé Top Team, e tem 2 vitórias no cartel. Uma luta realmente vai ser boa, e a torcida de Coari pedindo chute, pedindo trocação, e claro, vai curtir conosco tudo isso aqui nesse programa Fã Esportes especial para você, como todos os programas do Fã Esportes. Aí, já tentou o golpe, tentou o chute, acertando bacana. Aí o atleta de Coari, Fabiano. O atleta de Coari tá se defendendo mais, e o Hernandes está atacando no momento, né? Entendeu? Tentou 2 chutes aí, mas com boas defesas do atleta. Só para você entender quem é o atleta de Coari, é o de calção azul. Esse é o Francisco de Assis, e o bermuda preta, aliás, vermelha e branca, é o Hernandes Saraiva de Tefé, da Tefé Top Team. Tá aí, tentou o golpe, vai tentar o tempo todo se desvencilhar. Os 2 atletas vão tentar realmente sair para o chute, sair para os golpes, e a trocação é franca. Muito estudo nesse momento, hein, Fabiano? Os atletas não estão encontrando a distância, né? Estão dando um golpe no vazio, mas agora parece que o bicho pegou agora. Agora parece que o bicho pegou realmente, e é isso que o público gosta de ver, a trocação em cima, quando está embaixo os golpes, tá aí, uma ajoelhada. Tenta uma ajoelhada aí no baço, né? Incomoda muito, para ver se consegue colocar o atleta para baixo. Esse que está tentando aí a joelhada
de bermuda vermelha e branca, sempre gosto de lembrar, o Hernandes Saraiva de Tefé, da Tefé Top Team, e já reclamou ali, o Francisco de Assis já reclamou um golpe baixo, hein, Fabiano? O juiz está ali, né, e pode entender, os atletas sabem que golpes nas genitais são proibidos, né, mas alguns atletas lutam com protetor para proteger mais as partes. O Hernandes nesse momento levando uma pequena vantagem, o atleta de Tefé em cima do lutador, o Francisco de Assis, está aí mais uma vez em cima, aplicando uma saraivada de golpes aí, parou o árbitro. O que aconteceu aí, Fabiano? O atleta pegou um golpe, né, e usou de um artifício que é proibido, né, cuspiu o protetor. Quando cospe o protetor, a luta é interrompida, né. Nesse momento aí pediu um tempo. Esse caso aqui até por uma questão de proteção, é isso mesmo, Fabiano? É isso mesmo, eles cuspiu o protetor, para na hora, intencionalmente ou não, a luta é parada. Aí já chamando pro combate, vamos pra luta, vamos pra trocação, o pessoal vai à loucura aqui ao nosso lado, o pessoal quer ver luta, quer ver pancadão, é isso aí. O lutador de Tefé muito aplicado, conseguiu segurar, que chute bem aplicado, esse é o lutador de Tefé, muito bem, aplicou muito bem um golpe, agora segurando em cima, tá difícil agora pro lutador Francisco de Assis, Fabiano. Exatamente, né, o lutador Hernandes, ele entrou com direto de direita no lutador, que caiu de joelho no chão, e o mesmo correu e deu um chute no Francisco de Assis, né, que não estava de 4 apoio no chão, né, então pode ocorrer o tiro de meta, né. O Hernandes é muito aplicado, chuta e bate muito forte, saiu pro combate, você vendo bem em cima no seu vídeo aí, curtindo conosco aqui de Coari, uma luta muito dura, a primeira luta de MMA da noite, você já vendo aí, esse de bermuda vermelha e branca é o Hernandes Saraiva de Tefé, e de bermuda azul é o Francisco de Assis. Complicada aí a vida do Francisco de Assis, hein, Fabiano? Complicou, ele tem que correr atrás aí do prejuízo aí, que o Hernandes está soltando o braço em cima dele. 5 minutos aí de combate, são 3 rounds para você. Aí o primeiro chute, a torcida vai realmente à loucura. Um chute desse acaba também minando bastante, hein, Fabiano? Acaba, né? A pessoa leva um chute desse e no final do combate já um toquezinho já pode ocorrer uma queda aí, acabando o combate aí de forma... Nesse clinch aí fica um pouco mais difícil dos lutadores até para respirar um pouquinho. Tá aí rapidamente o Hernandes já se desvencilhou, já aplicou mais um chute tentando acertar ao Francisco de Assis, e agora apenas se estudando, até respirando um pouquinho mais. Tá no final do primeiro round, segura um pouquinho, tá aí, final do primeiro round para você, Fabiano. A luta boa, a primeira luta de MMA da noite, uma luta muito boa, e o pessoal de Coari tentando levantar o moral do Francisco de Assis. O Hernandes foi mais objetivo, né, nos seus golpes, né, o Francisco tentando encurtar a distância, procurando a luta no chão, mas o Hernandes se esquivava e entrava bons golpes no momento, né. Num momento desses ali no corner, o que você falaria como técnico para o lutador que está em vantagem, e o que você falaria para o lutador que está em vantagem, no caso aí o Francisco de Assis? Em vantagem, procurar manter o ritmo, né, ir para cima e tentar acabar com a luta. E a mesma coisa para o que está em desvantagem também, né, para ir para cima e ganhar o round, porque se ele perder esse round aí, no próximo tem que ser nocaute. Tá certo, você curtindo conosco o primeiro Coari Combat aqui direto de Coari, dia 8 de março de 2008, uma realização de Thiago Pinheiro com apoio da OAS Consórcio Gazan, Governo Municipal de Coari, CEMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Você, é claro, curte tudo isso conosco aqui na TV UFAM e no Amazonsat, sempre o melhor do esporte amazônico para você, amiga e amigo telespectador, sempre curtindo iniciativas sempre muito boas, entretenimento de qualidade sendo levado para você na sua residência. A gente faz todo esse esforço para levar para você o melhor do esporte amazonense. São 9 lutas no combate de hoje, esse primeiro Coari Combat com um público excelente, realmente excelente. Você curtindo a terceira luta da noite, a primeira luta de MMA, Hernandes Saraiva de Tefé, da Tefé Top Team, lutador que usa como estilos principais o jiu-jitsu e o boxe, e tô vendo também que usa muito Muay Thai,
tem 2 vitórias no cartel. Do outro lado, o Quariense da Academia Cetec, atual campeão amazonense de jiu-jitsu sem kimono. Estou vendo aí um artifício muito utilizado por todos os lutadores, Fabiano, a questão da joelhada, né? Que é o golpe mais característico do Muay Thai. E o Hernandes aplica muito bem aplicado. É um estilo de defesa, né? No submission, quando a pessoa vai no double leg, no single leg, a única defesa que ele tem para fazer é o sprawl. Já no MMA ele pode fazer o sprawl ou a ajoelhada também. Aí, uma boa. A torcida foi a loucura porque o Francisco de Assis levou a luta para o chão, conseguiu derrubar o Hernandes Saraiva. E você, tá aí, olha a joelhada que acertou. E acertou bacana aí o Francisco de Assis tentando reverter, realmente montou. Agora montou, se desvencilhar, conseguiu se livrar, montou bem aí. Fabiano, a luta começou a virar para o Francisco de Assis. Exatamente. Como eu falei no primeiro round, o Francisco de Assis tentava encurtar a distância para levar a luta para o chão, né, e tentar decidir no chão. Aplicou umas marretadas ali, mas conseguiu sair, conseguiu se desvencilhar. O Hernandes Saraiva está pedindo para parar aqui, alguma coisa aconteceu. Nesse momento, até por uma questão de salvaguardar a integridade do lutador, parou. Acho que a luta se desvencilhou, mas olha só, olha como é que está aí o Francisco de Assis. Pegou também, não foi só bater não, hein, Fabiano? Ele deve ter batido o rosto no chão em alguma parte do atleta, né? E a luta foi parada porque o atleta de Tefé, a luva saiu da sua mão. Né? Aí, mas um bom momento aí do Francisco de Assis. Conseguiu reverter aí, vamos pra luta aí. Pedindo aqui a organização um tempinho aqui, acho que houve algum probleminha ali no ringue. Alguma coisa acontecendo aqui, Fabiano, isso é muito comum em evento de MMA, o pessoal fica exaltado realmente, mas comportamento até o momento exemplar da torcida quariense. Exatamente, né? O que pode, né, é 2 corners por cada lado, eles mesmos não podem sair da sua zona, tem que dar orientações para os seus atletas da sua zona de combate, né? Aí, vamos lá, vamos para a trocação de novo. Hernandes Saraiva de bermuda vermelha e branca. Do outro lado, Francisco de Assis de bermuda azul. Uma boa revestida de golpes, uns golpes bastante contundentes. Tá aí o chute embaixo, tentando realmente recuperar a vantagem que tinha o Hernandes Saraiva de Tefé, da Tefé Top Team. Um bom momento aí da luta, a torcida realmente vai à loucura. Fabiano, o MMA realmente entrou no gosto da população. A população cada vez mais diverte, curte bastante esses eventos de lutas misturadas. É um evento que abrange todas as artes, né? Antigamente era mais o pessoal do jiu-jitsu, da luta livre, que exercia mais esses eventos, né? Hoje em dia não, já tem pessoal do karatê, do boxe, do muay thai, da capoeira, todo mundo luta, né? E todo lutador, por trás do seu lutador, tem uma família, né? E a sua família é que vem aí dar prestigiar o público, essa torcida aí. Esse aqui é o primeiro Quari Combat MMA, aqui direto de Quari para você, em todo o Amazonas, em todo o Brasil, em todo mundo, aqui na TV UFAM e também no Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia para você. A luta amarrada, a luta muito apertada ali em cima das cordas. Conseguiu sair, já saiu batendo, pegou um cruzado bacana ali o Francisco de Assis, acabou acertando e agora os dois realmente, literalmente cansados, esperando aí o gongo tocar até para dar uma descansada pro terceiro round. Vem com tudo, Fabiano. A luta aí no momento tá boa pro Francisco de Assis, né? Aplicou mais um direto agora, muito bem aplicado de direita, joelhada. O atleta de Tefé, né, tenta corresponder, né? A luta, eles vão para trocação franca. Isso é muito bom, o público vai à loucura, o público gosta, você curtindo conosco aqui no programa Fã Esporte. Tá aí, embaixo e em cima, o Francisco realmente saiu um direto, um cruzado, conseguiu baixar ali, conseguiu baixar a cabeça, vai já parar a luta, realmente. Tá aí, bem o Francisco levou pro chão, especialidade do Francisco. Embaixo realmente é campeão amazonense de jiu-jitsu sem kimono, leva pro chão, se montar de novo, vai pra marretada. Aí já batendo em cima. A luta tá um pouco travada aí, né? Porque os dois atletas já estão sentindo cansaço, né?
São 5 minutos de combate em cada round. São 3 rounds. E você vendo tudo isso aqui, o Francisco realmente parou a luta mais uma vez. O Francisco está literalmente esgotado. O Hernandes também não está com muita pressa não. Os dois só se estudam, só se olham. Esse é o primeiro Quari Combat MMA, dia 8 de março de 2008, aqui em Quari para você. Você vê aí, Fabiano, que realmente os lutadores estão exauridos. Todos os dois ali se estudam, nenhum parte para o ataque, esperando realmente o gongo tocar. Estão no momento esperando o fim do combate mesmo para tentar decidir a luta, mesmo vai ser decidida no terceiro round. Só se estudam, só se olhem. Você curtindo aqui conosco uma realização de Thiago Pinheiro, apoio OAS Consórcio Gazan, Governo Municipal de Quari, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Estão pedindo realmente para acabar e para realmente o gongo tocar, para que eles possam dar aquela descansada de 2 minutos e voltarem para o round final, que é o terceiro round. Os dois só se olham, não tem mais força nem de aplicar o golpe. Tá aí o gongo Salvador, Fabiano, os dois realmente estavam esperando esse sinal. Estavam esperando, né, para tentar decidir no terceiro round. No primeiro round, nas minhas contas aqui, deu lutador de Tefé. E no segundo round deu pro lutador de Quari. Fabiano, tecnicamente uma luta boa ou ainda deixa muito a desejar, até porque são dois lutadores que têm um cartel pequeno ainda? Não, a luta é boa. Os dois atletas estão indo para cima, procurando a trocação, entendeu? E fazendo um belo espetáculo. Olha só a situação do Hernandes Saraiva. Se pudesse ficar por ali, pelo jeito, ele ficaria ali realmente muito cansado. A fisionomia de cansaço, se pudesse ficar por ali. Tem uma hora também, Fabiano, que o cara quisesse, se acabasse a luta ali, era uma boa, né? Mas os atletas são bem preparados, são treinados, eles têm uma recuperação bem rápida, entendeu? Olha só, agora do outro lado despecou também o Francisco de Assis. Não está muito quente, uma noite agradável, mas os dois realmente estão exauridos. Uma coisa difícil de se ver. A expressão dos dois é muito contundente e você vê que os dois realmente estão muito esgotados. Nesse momento aí o que vale é dar aquela respirada, esperar o gongo tocar. Ouvir aqui as instruções dos dois corners ali, do pessoal do corner, e esperar que realmente nesse terceiro round saia aí, um dos dois vai ter que sair automaticamente vencedor, mas que realmente ele possa se aproveitar de uma falha do adversário e esperar que também de repente encaixe um golpe bem encaixado, como já aconteceu com o Hernandes, como aconteceu também com o Francisco de Assis, Fabiano. O que vai acontecer nessa luta é procurar quem tem a técnica melhor ou em cima ou no chão para tentar decidir onde que eles se adaptam melhor. Perfeito, então vamos lá para o terceiro round desta peleja aqui, desta luta do primeiro Quari Combat MMA, aqui direto de Quari para você curtindo conosco nesse programa Fã Esportes especial TV UFON e Amazonsat, sempre levando o melhor do esporte amazônica para você, amiga e amigo telespectador. Uma realização de Thiago Pinheiro com apoio de OAS Consórcio Gazan, Governo Municipal de Quari e SEMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Já no meio do ringue, os dois lutadores desse de calção vermelho e branco que você está vendo aí é o Hernandes Saraiva, da Tefé Top Team. É lutador que usa como principais artes marciais o jiu-jitsu e o boxe. Tem 2 vitórias no cartel. E do outro lado, de Quari, da Academia CETEC, do Centro de Alto Rendimento de Quari, o Francisco de Assis, que é atual campeão amazonense de jiu-jitsu. E realmente o público já começa a reclamar da falta de peleja, né, Fabiano? Estão se estudando muito devido a estar cansado, não estão tendo combatibilidade, né? E o juiz, né, nessa hora tem que interferir aí, mandar os dois lutar. É o que está acontecendo, o juiz está mandando procurar luta, entendeu? Para que haja para que movimentação. Haja realmente movimentação e que haja combatividade. Olha aí, bom, tentou quase consegue levar para o chão. O Hernandes Saraiva preferiu segurar. Eu penso que no chão aí também o Hernandes voltou atrás, até porque no chão o Francisco de Assis é melhor, hein, Fabiano? O Francisco de Assis está se mostrando melhor do que ele aí, né, devido ao seu cartel aí de campeonatos aí de jiu-jitsu, né? E tá tentando, né, ganhar a luta onde que ele é bom no momento, né, que é em cima.
vai mandar parar até para que o Hernandes possa se recuperar. Tá nas cordas ali do jeito que tá, não pode acontecer. E volta, mas olha, muito castigado, os dois lutadores extremamente cansados e muito castigados. Uma luta realmente muito boa. Essa é só a primeira luta da noite de MMA. Você vai ver muito mais ainda durante toda essa noite do dia 8 aqui de Coari. Nesse momento os dois só se estudam, estão muito cansados. E isso sempre nós estamos levando para você o melhor do esporte amazônico. Dá sempre muita gente boa. Hoje você vai ver grandes confrontos ainda nessa noite. Bom golpe, bom toque. Ainda conseguiu passar meio raspado ali, Fabiano. Boa! E a torcida realmente vai à loucura. Aí olha como é que está a fisionomia do Hernandes Saraiva. Realmente muito machucado. Bateu bastante o Francisco de Assis. Fica difícil aí para os juízes também indicarem o vencedor. Nesse caso fica melhor, Fabiano, se tiver realmente alguns golpes mais fortes e uns golpes mais direcionados de um dos lutadores. Exatamente, né? Os juízes querem ver a luta correr, né? Do jeito que tá aí, vai ficar uma decisão meio indireta, né? Vai ser uma coisa meio difícil, né, de resolver para o juiz. E os dois realmente não conseguem chegar, e só que nesse momento aqui o árbitro, o juiz da peleja poderia muito bem interferir, né, Fabiano? Exatamente, né? Aí qualquer erro... Pronto, ficou bacana agora. Foi pro chão. Conseguiu levar pro chão, levou errado o Hernandes, deu-se melhor o Francisco de Assis, que caiu em cima. Em cima é complicado. O Francisco se dá muito bem nesse momento da luta, Fabiano. Aí devido os dois lutadores estar cansados, né, fica até meio difícil de sair dessa posição, mesmo tá martelando aí, pontuando, né, sendo mais contundente na luta, né, nesse terceiro round. E vai ser difícil pro lutador de ter fé. E essas marteladinhas aí acabam contando ponto pro Francisco de Assis. Exatamente, conta um ponto por estar dando movimentação na luta, né? Você tá vendo aí tentando tá deixando a luta parar, procurando luta. E tentando se desvencilhar aí o Hernandes Saraiva, não consegue, tá em cima o Francisco. O Francisco em todo o combate foi muito melhor quando esteve no chão. Quando levou pro chão na trocação, o Hernandes foi melhor, mas quando foi pro chão se deu melhor. O Francisco de Assis está tentando, já tentou meter ali a meia guarda, tentando montar para poder começar a bater e martelar. Aí o Hernandes Saraiva já pediu para parar o juiz da peleja, hein, Hernandes? E a torcida não gostou, mas levou só pro meio. O juiz pediu para parar porque os atletas estavam passando aí do ringue, né? Mas volta na mesma posição. Aí tá reclamando o Francisco de Assis porque não estava nessa posição. Agora sim, já tá solto, já tá valendo o combate. Bateu e bateu bem. Acertou o Francisco de Assis. Muita martelada, muito soco direto cruzado. Agora saiu com os pés, saiu, pegou errado, vai batendo o Hernandes Saraiva. Boa luta. Boa luta nesse momento, hein? Movimentação boa, foi uma explosão aí do último gás aí. Aliás, que eu ia falar agora, o último gás, realmente os dois bateram muito, saíram pros golpes francos, acabaram aí levando um momento de emoção para a luta. A torcida realmente gostou bastante, porque até aquele momento uma luta muito morna, e aí realmente se deu melhor nesse momento o Francisco de Assis, tá certo, Fabiano? Exatamente, o Francisco de Assis nesse round que tá sobrando, né? Quando conseguiu colocar para baixo, foi sempre melhor do que o atleta de ter fé. Tenta aí uma chave de perna. Vai tentar uma chave de perna ali, o Francisco de Assis. Tenta chegar o Hernandes, não consegue acertar mais nada. Aí é a última força, né? Tanto para um como para outro, né? Fica muito mais difícil de finalizar. Uma boa luta nesse finalzinho, muita trocação. O chão, a trocação também aconteceu, muita martelada, joelhada, e você curtindo conosco tudo isso aqui no programa Fã Esportes. E embaixo o Francisco de Assis. Olha aí, o pé batendo bacana. Olha o mata-barata, não acertou. Na verdade, Fabiano, os dois lutadores estão tão cansados. Olha só, boa joelhada. Estão cansados, ó, saíram para trocação. Boa joelhada. Aí, ó, mata-barata aí, ó. Tentando, mas estão muito cansados mesmo. É o momento de esperar o gongo final. Mais uma vez usou daquela artimanha. Ó, chave de perna aí. Olha a chave de perna. Chave de perna aí. O Hernandes está tentando finalizar com uma chave de perna. Isso é a famosa leg lock. Já se desvencilhou. Esse toque com o calcanhar nas costas dói demais.
Tentou mata-barata. Olha só o tiro de meta, mata-barata. Soco, o Francisco de Assis. Volta para baixo. O Francisco de Assis conseguiu uma boa virada aí no momento aí, mas tá muito cansado o atleta. Parece que o atleta de Coari tá com um gásinho a mais aí, tá dando mais gelo. O Hernandes não consegue mais nada. Vai tentar aí também. Vai tentar montar mais uma vez. O Hernandes tenta se safar. A luta é boa e você curtindo conosco aqui no programa Fã Esporte TV, o Fã e Amazonsat, sempre o melhor. Boa virada! Ele deu uma defesa aí do single leg, né? Então botando para baixo mesmo e caindo quase na lateral. Já pediu para parar, vai levar para o meio mais uma vez. Os dois lutadores, realmente final de luta emocionante aqui para você. Boa luta, Fabiano Lima. Aí acabou a luta, né? Vamos para a decisão do juiz, aí na contagem é 2-1. Vitória do Francisco de Assis de Coari. Francisco de Assis Coariense, tá aí o Fabiano Lima apostando na vitória do Francisco de Assis, porque realmente no final da luta, apesar de todo o cansaço, dá aquele gás final e consegue realmente reverter um placar que era um placar desfavorável para ele, mas o Francisco de Assis tá, pelo jeito ali, tá passando mal, realmente foi muito difícil a luta, tá aí, olha a fisionomia do Francisco de Assis, muito desgastado, mas pelo jeito venceu a luta o Francisco de Assis. Fabiano Lima, uma boa luta, primeira luta de MMA da noite, e realmente o público que veio curtiu, o público que está em casa assistindo conosco vai gostar ainda, é prenúncio de boas lutas futuras. Uma luta foi bem movimentada, uma luta para cima, os dois procurando o nocaute, os dois procurando a finalização, e tá aí o resultado aí. É importante também que um evento desta qualidade do primeiro Coari Combat, o lutador também já tenha no seu cartel uma vitória, até porque ele é convidado para outros eventos, isso acaba revertendo em fundos, revertendo em recursos, porque o lutador recebe uma bolsa e ele, sendo conhecido, acaba realmente levando o título e levando também no seu cartel a vitória e acaba recebendo novos convites. Exatamente aí. Os atletas lutam, uma luta vai puxando a outra, né? Aí fica um espetáculo bonito de se ver. Ouça aí a torcida de Coari aqui com o Francisco de Assis. A torcida realmente vai à loucura aqui com o evento, vai à loucura com o combate. Aí o Francisco de Assis recebendo um atendimento um pouco mais cuidadoso, até porque saiu do ringue muito cansado, terminou a luta muito cansado. Mas pelo que eu estou vendo ali, Fabiano, pela sua experiência, tá tranquilo, vai voltar para realmente se sagrar o vencedor do combate. Como eu falei lá, ali foi o último gás, o último suspiro, né? Foi a raça que deu a vitória para ele. Esse é o primeiro Coari Combat MMA Mixed Martial Arts. Você curtindo conosco aqui no programa Fã Esporte, uma realização de Thiago Pinheiro, apoio OAS Consórcio Gazan, Governo Municipal, Administração Adail Pinheiro, CEMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, TV Ufã e Amazonsat, o melhor do esporte Amazônia dá para você, amiga e amigo telespectador, mais um evento espetacular para você, sempre entretenimento de qualidade e você curtindo conosco, sempre levando para você o que há de melhor no esporte Amazônia, o melhor do esporte amazonense. Estamos aqui diretamente da cidade do Gás Natural Coari, com um grande evento, realmente o primeiro Coari Combat, levando para você o que há de melhor. Os lutadores são chamados para o meio do ringue. Vamos ver aí a decisão dos juízes do combate. Já me disse aqui o Fabiano, a decisão do juiz vai dar para o Francisco de Assis. Você acompanha a decisão do juiz nesse momento. Por 2-1, foi Francisco de Assis. Beleza, beleza, como já dizia. Tá aí a torcida todinha. O lutador de Coari, a torcida realmente vai à loucura aqui em Coari. Você vai curtir conosco a quarta luta da noite. Esse que está subindo ao ringue aí é o Macho Animal de Manaus, da Academia Fábio Cunha, com estilos
Jiu-Jitsu, Muay Thai, Boxe, Wrestling, em 5 vitórias no cartel. Uma luta realmente emocionante, tenho certeza, até porque o adversário do Márcio Animal, Fabiano Lima, é o Fabiano Rodrigues Chocolate, um lutador muito forte. Nós vimos lá no Rio Negro Fight e há uma expectativa de uma boa luta, de uma boa peleja para o público aqui de Coari, que lota o ginásio do GM. A luta vai ser boa. O Márcio vem de um tempo aí sem lutar. O Fabiano vem de uma luta boa, né, com o Júnior Boia, que eles fizeram no Rio Negro, né, tendo vitória do Fabiano, né, Chocolate. E a luta vai ser trocação, né? Os dois aí são 2 faixas pretas de jiu-jitsu, né? Entendeu? Vai ser, tanto a luta vai ser boa em cima como no chão. Aí, tá aí, já está no ringue o Fabiano Rodrigues Chocolate. O Fabiano Chocolate, você viu, é campeão do Rio Negro Fight. Do lado de lá, no corner vermelho, o Márcio Animal de bermuda azul. Esse que você está vendo no seu vídeo aqui, esse aí é o Fabiano Chocolate, lutador muito ágil, muito forte. Vamos ver como é que se sai aí os 2 lutadores. E claro, você curtindo conosco aqui no programa Fã Esportes, esse é o Fabiano Rodrigues Chocolate. Bate muito, garoto. Você curtindo o primeiro Coari Combat MMA aqui direto de Coari para você. Uma realização de Thiago Pinheiro, com apoio de OAS Consórcio Gazan, Governo Municipal de Coari, CEMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Você curtindo conosco aqui na TV UFAM e no Amazonsat, o melhor do esporte amazônica para você, amiga e amigo telespectador. Cumprimentos à parte. Cumprimento de momento, aquela coisa da educação, já muita trocação. Fabiano Lima, 2 lutadores fortes, 2 lutadores que vêm, claro, para aumentar as vitórias no seu cartel. Exatamente, aí vai ser uma luta muito boa, vai ser trocação e chão puro aí. Já está liberado, o gongo já tocou, vamos para a luta. Avisando para você mais uma vez, o Márcio Animal de bermuda azul, do outro lado de bermuda rajada é o Fabiano Chocolate. Tá aí de costas para você. Já começa a trocação em cima. Esse é o tipo de luta que o público gosta, porque realmente muito soco, muito chute. É muito bom de se ver. Os dois estão se estudando aí no momento, né? Até pegar o ritmo da luta e a luta vai ser bem movimentada. Os 2 atletas bem enxutos, bem magrinhos, né? E com todo o gás aí pra cima. Tá certo. O estudo é importante, até porque se você errar um golpe e tomar uma logo de primeira, a coisa acaba complicando. Esse chute embaixo machuca e machuca muito, desgasta bastante, Fabiano. Esse é o famoso no Kiko, né? Que chama quando entra no joelho, né? Muito estudo. E por enquanto daqui a pouquinho você vai ver o que vai acontecer. O pancadão vai já rolar. O Fabiano Chocolate já se preparando. Do outro lado, o Márcio Animal. Os 2 se olham fixamente aí. Não podem vacilar se entrar um golpe tentando embaixo. Esse chutinho aqui é só para tirar atenção para um golpe mais contundente. O Fabiano tá dando esse chutinho aí, tá pontuando, né? No round, né? Devido ao Márcio não tá procurando entrar os golpes, né? Ele vai pontuando aí. Preparando aí para entrar o Fabiano Rodrigues Chocolate. Olhou, estão se estudando bastante. O público até está pedindo mais luta, mais golpes. A exemplo do que aconteceu na última luta, você viu. A luta aí ficou muito boa para o Francisco de Assis e o Hernandes Saraiva. A luta ficou bacana no final. Aí, tá fechando, tá encurralando, conseguiu se desvencilhar ali o Márcio Animal. O Fabiano tenta encurtar a distância, né? Encurralando mesmo nas cordas, mas o Márcio já é um lutador experiente, ele sempre procura rodar para o meio do ringue. Estilos diferentes aí, lutadores, realmente o Márcio Animal tem como principais artes marciais no combate o jiu-jitsu, o Muay Thai, o boxe e o wrestling, e o Fabiano Rodrigues mais o jiu-jitsu, o Muay Thai e o boxe. Todos 2 aí com cartéis bons, e o campeão do Rio Negro Fight é o Fabiano Rodrigues. E o Márcio Animal tem 5 vitórias no cartel, só se estudando. O público começa a reclamar. Mas, Fabiano, quem está lá em cima sabe que se vacilar, toma um direto ou um cruzado e acaba comprometendo toda a luta. Devido aos atletas serem uns atletas de alto nível, né? Todos 2, e eles tentam se estudar mais, né? Para não cometer nenhum erro aí, para não
ocasionar o nocaute, tanto de um como do outro. Tá certo, e o público realmente tem que ter um pouco de paciência. São lutadores que usam técnicas apuradas, são lutadores que estão realmente bastante, pelo que você está vendo pela compleição física, são lutadores bem preparados. E você viu ali exemplo do que aconteceu na última luta. Vamos citar como exemplo sempre a última luta de MMA, que foi a do Hernandes e do Francisco de Assis. São lutadores que lutaram 15 minutos, pancadão realmente, muita trocação. Agora acertou, acertou agora ponta de queixo, hein? Acertou uma ponta do queixo aí, mas não foi tão contundente o golpe, né? Agora o Fabiano tenta um low kick novamente, né? Entrando no joelho, fazendo o atleta recuar. É um low kick que dói demais. Quando pega, pega firme. Tá tentando encurtar a distância realmente o Fabiano Chocolate. Márcio Animal tentando sair, sai para a trocação. Mais um chute. Novamente no kick por dentro e tentando minar, né, a resistência da perna do adversário. Márcio Animal só estudando, só continua ali tentando se movimentar bastante. Jogo de pernas ali para poder sair do raio de ação do Fernando Chocolate, do Fabiano Chocolate. Vai pra cima. Olha o golpe, pegou firme. Errou o Márcio Animal, agora pegou cruzado de novo, hein? Já pegou e foi nocaute. Aí foi nocaute. Foi nocaute, que pancada. Cruzado no queixo, beijalona. Que pancada, já tinha acertado. Olha só a situação do Fabiano Chocolate, nocaute, ponta de queixo realmente. Olha, complicado realmente. Já havia acertado anteriormente. O Márcio Animal pegou, acertou 2 golpes, conseguiu se desvencilhar o Fabiano, mas no segundo golpe aí o Márcio Animal realmente acertou e bateu muito forte. Como eu tinha falado, os atletas são bem preparados, de alto nível, né? E esperaram o melhor momento para entrar seu golpe. Nocaute. Tá certo, esse aqui é o primeiro Coari Combat para você, aqui direto de Coari, com a realização de Thiago Pinheiro, o apoio da OAS Consórcio Gazan, Governo Municipal de Coari. Olha só a situação que está aí, o Fabiano Chocolate, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. Você vai curtindo conosco aqui, olha a situação difícil aí do Fabiano Chocolate. É bom, tá tudo tranquilo, já está se recuperando, respirando aí com tranquilidade, mas acertou 2 golpes muito fortes o Márcio Animal e não deu pro Fabiano. Ele até conseguiu se safar do primeiro lance, acertou o primeiro, conseguiu sair, mas no outro golpe o Márcio Animal veio com a mão muito forte, acertou ponta de queixo e aí não teve jeito. Fabiano Rodrigues beijou lona e você curtiu conosco mais um combate. Vamos para um rápido intervalo e voltamos. Ah lá, olha só rapidamente aqui. Fabiano realmente... Primeiro nocaute da noite. Primeiro nocaute da noite, como falou o apresentador aqui, tá aí. O Márcio Animal só vai ser realmente cumprimentado. Já foi o Fabiano, já passou por ali, já está sendo levado para um descanso aqui no vestiário. E agora, nesse momento, o Márcio Animal vai ser consagrado aí o campeão desta luta, a segunda luta de MMA da noite. Então, a 4ª luta de hoje e a segunda de MMA. Aí, Márcio Animal no centro do ringue, realmente vencedor e merecedor aí dos aplausos do público do clube. É o vencedor da segunda o ginásio do GM. Vamos à aos confirmação oficial do primeiro round. O vencedor Márcio Animal de Manaus. E a 5ª luta da noite, a terceira de MMA, Naldo Faveloso já em cima do ringue, de Manaus, da equipe Elvis Damasceno, campeão amazonense de boxe. Do outro lado, já dentro do ringue, também o Cleberson Dantas, o Binho, esse é de Coari. Aí, Fabiano Lima, uma luta, lutadores, um de boxe, que é o Naldo Faveloso, contra o Binho, que é daqui de Coari, luta jiu-jitsu e luta muito submission. Uma luta boa de se ver, já. Nós temos aí o Naldo Faveloso, né, que vem do boxe, né, para ingressar aí no MMA, né. Treinou um pouco, né, de jiu-jitsu, né, para poder fazer essa luta. E temos aí o Binho, né, que já é lutador de jiu-jitsu, né, faixa preta daqui da cidade, já
Já um lutador carimbado, né? E tá ingressando agora no Vale Tudo. Tá certo. E aí, ó, tá aí. Esse é o Binho. Cleiberson Dantas, de Coari, da Academia CETEC. É o centro de alto rendimento aqui de Coari. Lutador de jiu-jitsu submission. Nesse caso aí, os estilos são diferentes. E aí prevalece quem estiver, no caso do Naldo Faveloso, se estiver em cima na trocação, é bom para ele. Se o Binho conseguir levar pro chão, fica melhor pro Binho. É isso mesmo, Fabiano? É isso aí. Os dois atletas vão tentar prevalecer onde que eles são melhores, né? E tentar desenrolar. E quem fizer o seu jogo melhor pode conseguir o melhor resultado da luta, né? Você que tem muito atleta, conversa daqui a pouquinho, você vai ver o seu irmão, vai já lutar. O que leva um atleta a enveredar para o caminho da MMA? Um atleta que de repente luta jiu-jitsu, sai muito bem, é a busca de novos desafios? Na maioria das vezes é a busca de novos desafios, né? É que o atleta ele tem aquela adrenalina da luta, né? E muitos correm atrás por uma qualificação melhor, por dinheiro, entendeu? Por fama. E é o que acontece então, com esses novos atletas que estão entrando e outros também. Estamos aqui em Coari no Amazonas, no interior do Amazonas, você curtindo conosco o primeiro Coari Combat MMA, realização de Thiago Pinheiro com apoio de OAS Consórcio Gazan, Governo Municipal de Coari, Administração Adail Pinheiro e CEMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Esta aqui é a TV UFAM e o Amazonsat, o melhor do esporte amazônico, dá para você, amigo e amiga telespectador. Vamos para a luta, em a trocação, já começa aí, esse lutador já levou para o chão, quem levou para o chão foi o próprio Naldo Faveloso, por incrível que pareça, o Naldo Faveloso é que está em cima, né, que está de bermuda vermelha e branca, e embaixo aí, com o cabelo ruivo, esse aí é o... Aí mais uma vez levou para baixo, levou para o chão do Faveloso, diferente nesse primeiro momento da luta, Fabiano. Os atletas aí estão tentando soltar seu jogo, né, onde que eles são melhores, né? Naldo Faveloso tentou soltar o boxe ali, mas o Binho de Coari tentou logo colocar para baixo, que não quer sua praia. Aí em cima, quem é que está em cima? Esse de bermuda um pouco maior, com maior número de característica de branca, é o Cleiberson Dantas Binho. E aí, mais uma vez, belo golpe. Novamente aí, ó, a falta de experiência do Faveloso, né? No jiu-jitsu, ocasionou aí essa derrubada aí de baixo. Entendeu? Tentou pegar o braço aí no armlock, correndo para a chave de perna. Realmente o Binho, procurando a finalização. o Binho conseguiu aplicar um golpe muito bonito, muito plástico. A torcida, você percebeu, vai à loucura realmente. O Faveloso tentando só afastar, manter o Binho afastado. Aí vai aplicando uma chave de perna nesse momento. Não encaixou, não encaixou. Aí os dois atletas, né? Tentando um pegar a perna do outro para tentar a chave de perna, e a luta volta em cima. Aí em cima de novo. Naldo Faveloso tenta embaixo, tenta o chute, leva pro chão, consegue colocar de volta em cima. O Binho, claro, tentando levar pro chão, conseguiu mais uma vez derrubar. Já está no meio, já colocou, já está no meio da guarda aí. Se conseguir soltar. Naldo Faveloso tá sendo bem estudado, né, pelo atleta, e o mesmo coloca ele para baixo, né, toda vez que ele consegue em pé, e tentou novamente uma chave de perna. Naldo Faveloso defendendo, né, subindo, né. E ele tentou agora e aplicou a chave de perna também. Aí tá um pegando a perna do outro. Bora ver quem vai ser mais contundente no golpe. Aí a luta continua amarrada, continua no chão. Naldo Faveloso de bermuda vermelha e branca, e de bermuda um pouco mais branca, também tem alguns detalhes em vermelho. Esse que está de costas para você, com cabelo meio ruivo, aqui é o Binho daqui de Coari. A torcida vai à loucura quando aplica os golpes. Olha só o que está acontecendo. Olha só, vai sair do ringue, Naldo Faveloso. Perigoso nesse momento, porque até estava segurando a perna do Binho e quase compromete até a integridade física do atleta. Exatamente, aí foi o que ia acontecer, que devido não ter apoio, né, os dois caíram para fora do ringue. Pronto, luta de novo em cima.
Vamos ver aqui, Naldo Faveloso de bermuda vermelha e branca. E o Binho. A torcida pede pra sair. Diga lá, solta aí, Joseni. Aí, acertou um golpe, o Naldo Faveloso já levou pro chão. Tá em cima, batendo bastante agora. Naldo Faveloso, o Binho só tentando se desvencilhar, só se defendendo. O Naldo Faveloso em cima é mais aplicado do que o Binho, né? E tenta soltar seu boxe aí em cima dele. Tentou matar barata. Tentou matar barata aí, ó. Conseguiu. Olha o tiro de meta. Tiro de meta, o lutador de Quari parece meio cansado, né? Joelhada. Naldo Faveloso acertando muitos golpes. Foi pro chão. Aplicou golpes duríssimos o Naldo Faveloso. O Binho realmente pediu para sair. Fabiano Lima. Aí foi uma fuga clara aí, né? Fugiu da luta. Vitória aí do Naldo Faveloso. Tá certo, vitória do Naldo Faveloso. Lutador de Manaus da equipe Elvis Damasceno, campeão amazonense de boxe. Campeão amazonense de boxe que aplicou umas joelhadas, uns pontapés aí, uns tiros de metas e também um mata-barata. Uma luta boa. Terminou no primeiro round, mas valeu a pena. Fabiano Lima. Foi como eu falei, né? O Naldo Faveloso se prevaleceu no seu boxe em cima. O Binho não conseguiu a finalização no chão. E a luta em cima deu o Naldo Faveloso. Tá, beleza. Você curtindo conosco aqui no programa Fã Esportes. Aí a vitória consagradora do Naldo Faveloso de Manaus, da equipe Elvis Damasceno, campeão amazonense de boxe. Você curtindo aqui o primeiro Quari Combat MMA, aqui direto de Quari. Primeiro Quari Combat MMA para você direto de Quari, no meio da floresta amazônica. Essa maravilha de estado, o Amazonas, você curtindo conosco, tá aí já em cima do ringue, Samuel Trindade de Roraima, da Associação Trindade Silva, lutador que usa como principais artes marciais o jiu-jitsu, o boxe, tem 11 vitórias no cartel, é campeão mundial de jiu-jitsu. E do outro lado, já adentrando o ginásio, adentrando já no ringue, Diego Bataglia, do Rio de Janeiro, da equipe OCS Jiu-Jitsu, Muay Thai e Boxe. São os fortes aí das artes marciais, tem 2 vitórias no cartel e treina agora na Chute Boxe do Paraná. Lutão na frente agora, Já Lima. Vai ser uma luta boa, né? O Samuel vem de uma vitória, né? Dia 1º de março, né? No Vale Tudo que teve em Manaus. E o atleta aí desafiante, né? O lutador da chutebox, né? Aliás, Fabiano, Roraima que já está se especializando em evento também. Agora no dia 9 tem outro evento, ou seja, amanhã tem um evento Roraima Combat, sempre com grandes lutadores. E o Samuel Trindade dessa escola, daqui a pouquinho também o Daniel Trindade, mas é um pessoal de Boa Vista se especializando no MMA também. Informações iniciais do juiz e apenas dizendo o que pode e o que não pode. Tem muita coisa que não pode. Vamos para a luta. Os lutadores aí, Samuel Trindade de bermuda preta, esse que está batendo já é o Diego Bataglia. Um bom chute em cima. Diego Bataglia tenta aí botar seu ritmo, né, na luta, né? Enquanto o Samuel Trindade tenta só estudar aí. Samuel Trindade tem uma experiência muito grande, são 11 lutas contra 2 apenas do Diego Bataglia, que é do Rio de Janeiro. Mas realmente tentando impor o domínio da peleja, hein? O Samuel tá como seu forte, né? O Muay Thai, né? Ele tá dando seus chutes aí, tanto na área da coxa como na cabeça. Esses chutes também errados, Fabiano, quando o cara erra. Exatamente, também, sentiu o golpe. Já sentiu o golpe. O Samuel estudou quando bateu bacana, já bateu em frente, tá aí mais um chute em cima. Vai pra cima o Diego Bataglia, bate forte. O Diego Bataglia aí trocando Muay Thai puro aí. Samuel tentou a joelhada também do Muay Thai. Já sentiu aí, tá aí, pegou. Continua, tá certo. O juiz tá dizendo para continuar, tá sentindo muito ali. Nesse momento podia até parar, hein, Fabiano? Exatamente, né? Com a boa sequência do Muay Thai, soco, chute.
já se recuperou. Já se Exatamente. recuperou. Aí o Diego Batalha que está sentindo bastante, mas já recuperou. Saindo para a trocação. Agora o Samuel tenta levar a luta para o chão, né? Está se desvencilhando aí o Diego Batalha, é pouquinho em cima, pelo jeito é mais forte. Está segurando o lutador da equipe OCS do Rio de Janeiro, o lutador que também treina na Chutebox do Paraná. Jogou para fora, isso aí tem que parar realmente, não vai parar. Saiu, volta. Vai voltar em parar. cima, Luta. Tem que voltar em cima. Tá aplicando um ponto a menos ou não? A punição. Tá tendo dando uma punição de menos um. Olha aí. Olha, um direto forte, hein? Outro chute em cima, um chute circular em cima. Tá trocando Muay Thai. Soco, soco e chute em cima. Soco, soco, chute embaixo. Diego Batalha agora sai para trocação. Aí o Samuel, hein? Vai. Atabalhoado o Samuel, aplicando os golpes também muito duros. E o Diego continua Soco na ponta do queixo aí. Sentiu o Diego Batalha. Sentiu, caiu. Sentiu, caiu. Agora é a hora. Samuel Batalha. Samuel Trindade em cima. Batendo muito. Na luta. Conseguiu virar. Tentando botar seu ritmo no chão. Tentando ir para as costas aí acabar. Pegou no pescoço já. Encaixou o golpe. Mata-leão. Encaixou o golpe. Encaixou o Mata-leão. Aí não tem jeito. Fabiano Lima. Quando encaixa o Mata-leão, esquece que não tem jeito. Não tem boa, não. E numa luta diferente que o Diego estava muito bem no combate. O Diego estava sobrando em cima na trocação. Só que o Samuel, um lutador experiente, né? Imprimiu o seu jogo, né, de jiu-jitsu, botando para baixo e buscando a finalização. Aí Samuel Trindade de Roraima, da Associação Trindade Silvio, lutador de jiu-jitsu, boxe, 12 vitórias no cartel e você curtindo conosco aqui. Primeiro Quari Combat MMA, direto de Quari para você, você do Amazonas, do Brasil e do mundo. Uma realização de Thiago Pinheiro, com apoio da OAS Consórcio Gazan, Governo Municipal de Quari, CEMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, TV UFAM e Amazonsat, o melhor do esporte amazônida para você, amiga e amigo telespectador. E essa é a 7ª luta da noite, MMA, a 5ª luta de MMA para você. Esse aí que você está vendo no seu vídeo é o Fábio Saci de Manaus, da Academia Elvis Damasceno. E o Fabiano Lima tem um motivo a mais para torcer bastante, porque o Fábio Saci é irmão do Fabiano Lima. A expectativa para essa luta do irmão Fábio Saci, Fabiano. A expectativa é boa, né? Ele vem treinando aí forte, né? Com o intuito de lutar os eventos, né? Aí tá bem preparado, né? Para essa luta. Só para você ter uma ideia, o Fábio Saci luta muito mais de forma contundente com Muay Thai, com boxe, é faixa preta de jiu-jitsu também, tem 12 vitórias no cartel. Do outro lado, entra aí o Joctan Jacarezinho, de Itacoatiara, da Academia GS, também lutador de jiu-jitsu e de Muay Thai. Vamos para esse combate, já está adentrando ao ginásio também, já subindo, tá aí o Joctan Jacarezinho. Você vai já curtir Fábio Saci contra Joctan Jacarezinho. Como é que você espera que seja a luta, Fabiano Lima? Devido os dois ter o mesmo estilo, né? Muay Thai e jiu-jitsu, né? Vai ser uma luta de boa, né? Tanto no chão como em cima, né? Boa trocação. O atleta aí, Jacarezinho, parece que é a primeira luta dele no MMA. Então vai ser uma luta dos dois, né? Bem disputada, né? O Jacarezinho querendo mostrar lá o seu porquê que tá nesse evento e o Fábio também, né? Esse aqui é o primeiro Quari Combat MMA para você, realização de Thiago Pinheiro, com apoio de OAS Consórcio Gazan, Governo Municipal de Quari, Administração Adail Pinheiro e CEMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Um evento que você curte conosco no programa Fã Esporte, TV UFAM e Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia, o melhor do esporte amazônida para você, amiga e amigo telespectador. Vamos à luta! A luta aí, e agora é difícil de falar. O que está embaixo é o lutador Joctan Jacarezinho em cima, segurando muito. O Fábio Saci já segurando de costas para você. O Fábio Saci, até porque os dois lutadores estão de bermuda preta. Complicado aí de costas o Fábio Saci. Do lado de lá,
Já pegando, vamos falar pelo cabelo. O cabelo mais baixo aí é do Jacarezinho. Foi embaixo, já levou para baixo o Fábio Saci. Bom golpe já aplicado do Fabiano Lima. O Fábio tentou defender o double leg dele com a guilhotina, né? Não tendo êxito na guilhotina, ele tentou o single leg nele, botando o atleta para baixo. Tá certo, então você já está vendo aí o lutador de bermuda mais curta. É o Jacarezinho. E o outro com detalhes em branco é o Fábio Saci, que está em cima agora. Aplicou o primeiro golpe, colocou embaixo. O Jacarezinho já vai tentar aplicar o golpe e já definir a luta no chão mesmo. Tá? Para não dar sopa pro azar. É isso mesmo, Fabiano, pelo que está segurando ali para tentar manter o Jacarezinho no chão. É isso aí, já tá de guarda passada aí. Aí é só ter calma, né, para soltar o jiu-jitsu. Aí você tá vendo no calção do Fábio Saci a palavra Fabinho. E o Jacarezinho batendo, tentando realmente sair do golpe. Tá difícil. O Fábio Saci segurando forte. Olha o Jacarezinho tentando sair de qualquer forma do golpe. Tá complicado para ele. A luta tá um pouco movimentada, né, pela parte do Fábio, né? O Jacarezinho tá sendo mais contundente aí embaixo no momento, né? Dando um soco na costela e pontuando, né? Agora sim aplicou aí. O Fábio tenta a montada. Se montar complica. Conseguiu montar. O atleta Jacarezinho tenta segurando, fazer a travada. Montou. Agora vai bater e vai bater muito. Aí o Fábio, muitos cruzados ali. Aí. Travando o braço aí. Conseguiu soltar de novo o braço. Já montou e agora montou completamente. Jacarezinho em situação complicada. Bate em cima, bateu bastante, muitos socos. Batendo bastante, até soltou aí o cadastro da luva. Fábio Saci tá aí, tentando sair de qualquer forma o Jacarezinho. Fábio Saci montou de novo, mais soco, mais marretada. Na montada aí fica difícil aí. Mais marretada. Martelando bastante o Fábio Saci. De novo, preparando para martelada. Jacarezinho fica um alvo fácil assim, Fabiano. Fica um alvo fácil que não tem movimentação. Aí o Fabiano tem que sair daí na barrigada ou na defesa dele e tenta entregar as costas aí fica pior. O Fábio batendo bastante, castigando muito o Jacarezinho. Já não consegue mais nem controlar, nem defender. Apanhando muito o Jacarezinho nesse momento. Fábio até respira um pouco, porque também, né, Fabiano, bater também cansa. Bater cansa. Ele tenta dar movimentação aí, né? Que o juiz não mande levantar. E aí, dependendo, pode ser uma questão de tempo, né? Saiu, tá tentando aplicar o golpe. Tá tentando achar pegar uma chave, armlock, né? Um armlock. Tentou pegar um armlock. Tá segurando o Jacarezinho. O Jacarezinho tenta vir pra cima. Olha, conseguiu reverter, foi pra cima o Jacarezinho. Caiu na guarda aí, mas se encontra numa posição difícil. O Jacarezinho com os dois braços travados. Tá seguro aí. Fábio Saci não deixa sair, não. Até porque se complicaria se saísse. Esse que você está vendo aí no calção, o GS. Academia GS de Itacoatiara. Esse é o Jacarezinho, Joctan Jacarezinho. Primeira luta dele no MMA. Fábio Saci só se segurando um pouquinho. Com a luta totalmente controlada até poucos minutos. Acabou virando, mas da mesma forma, Fabiano, o Fábio tem a luta controlada. Ele tenta aí, segurando o adversário na guarda, né? Tentando um desequilíbrio, né? Desequilibrou o adversário por cima dele. Segurando um single leg, tentando botar para baixo. E o Jacarezinho agora por cima, aplicando os primeiros golpes. Contando seus pontos. Olha só, o Jacarezinho, na hora também, uma hora dessa, Fabiano, também o irmão fica assim, rezando para que o outro irmão lá não apanhe muito e acabe logo o combate. Né? Para que não haja muito ferimento, né? Chegar em casa, né, para a mãe não ver. É verdade, tá aí, já entra a mãe na história. Fábio Saci aplicou muitos golpes ali, o Jacarezinho já tem um local. Vai para baixo de novo.
deu uma socada com ele na guarda, né? Isso. Tentou a guilhotina, o Jacarezinho. Agora dando aquela socadinha ali com o calcanhar nas costas do Fábio Saci, o Jacarezinho. Mas está muito castigado, já tem até um pouco de sangue ali no rosto do Jacarezinho. O Fábio bateu bastante. Aí, salvo pelo gongo, o Jacarezinho. Um bom momento, uma boa luta. Um primeiro round espetacular do Fábio Saci, Fabiano. Foi, sobrou na luta aí, né? Na contagem do juiz, pode ser que seja 1-0 pro Fábio Saci. Tá certo, esse aqui é o primeiro Coari Combat para você curtindo da cidade de Coari, uma bela cidade, a cidade do gás natural, uma realização de Thiago Pinheiro, com apoio de OAS, Consórcio Gazan, Governo Municipal de Coari e Semel, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Tá aí os Fábio Saci tranquilo, sem nenhum problema. E do outro lado o Jacarezinho muito cansado. TV UFAM e Amazon Sat, o melhor do esporte Amazônia dá para você, amiga e amigo telespectador. Sempre iniciativas maravilhosas para você curtir na sua residência, você curtindo conosco o primeiro Coari Combat. Essa é a 7ª luta da noite, a 5ª luta de MMA. E claro, o público veio, o público compareceu em Coari e tenho certeza, Fabiano, foi muito bem pago o ingresso. O card das lutas foi luta que não deixa a desejar nada das lutas que acontecem em Manaus, em Boa Vista. São os atletas que lutam em eventos em Manaus, em Boa Vista, e atletas de gabarito, né? E já conosco a 6ª luta também, uma luta muito esperada. Daqui a pouquinho você já vai curtir a luta do Dalton Carvalho de Manaus contra o Alan Silveira de Coari. É uma luta bastante esperada também. Já o público vai à loucura. No momento você está curtindo Fábio Saci de Manaus, da Academia Elvis Damasceno. Tem como principais artes marciais o jiu-jitsu, o muay thai e o boxe. Tem 12 vitórias no cartel. Do outro lado, o Joctan Jacarezinho de Itacoatiara, da Academia GS. Tem como artes marciais principais esse daí, o Jacarezinho, o jiu-jitsu e muay thai. A primeira luta dele de MMA. Vamos à luta, vamos aos primeiros golpes de estudo aí. Nesse momento, o Fábio Saci já aplica o primeiro direto de esquerda. Jacarezinho, olha o chute circular em cima. Tenta também, o Jacarezinho não acerta, ineficazes ainda os golpes. Apenas se estudando. Fábio Saci mais inteiro na luta. Isso acaba facilitando bastante as intenções do Fábio Saci, Fabiano. Nessa hora aí, né? O atleta tá com o round perdido, né? Tenta recuperar. E o Fábio vai só estudando, né? Analisando a luta. E já começa. Vendo a melhor hora de ataque. Exato. E vou te falar uma coisa. Pelo que nós estamos vendo aqui, o Jacarezinho tá tentou passar a guarda, não conseguiu. O Jacarezinho querendo resolver a luta imediatamente, vai acabar se comprometendo mais rápido. Exatamente, né? É precipitação, né? Já puxou pro meio aí. O juiz do combate já montou de novo o Fábio Saci. Mas tenho certeza, mais uma saraivada de golpes aí. Mais uns socos e mais umas marteladas na cabeça do Jacarezinho. Do jeito que virou, se o Fábio solta a cabeça aí... O Fábio sobrando na luta, né? O Jacarezinho nessa hora está muito passivo, né? Embaixo. Só esperando os golpes. O Fábio até chega a segurar a cabeça do Jacarezinho para bater. O Jacarezinho não consegue se desviar mais, hein? Até no começo da luta, nos primeiros minutos do primeiro round, conseguir até se defender. Agora já fica um alvo mais fácil ainda. E na montada aí, o Fábio Saci tem toda a vantagem, pode definir a luta a qualquer momento. Olha aí, mais uma vez, mais um golpe. O Jacarezinho realmente totalmente vendido. Ó, batendo. Ainda há pouco conseguia se defender. Uma hora dessa, Fabiano, não é melhor o cara desistir? Pelo que nós estamos vendo aqui, não estamos vendo a recuperação do Jacarezinho. Numa hora dessa, não é melhor você desistir logo, evitar a saraivada de golpes? Aí o atleta treina, né? E numa hora dessa ele nunca pensa em desistir. Ele pensa em sair daí e virar o jogo e ganhar a luta. Aí então, tá aí. Fábio Saci em cima, aplicando mais uma grande quantidade de golpe. Esse aqui é o Coari Combat para você, o primeiro Coari Combat para você aqui direto de Coari, na cidade
maravilhosa, a cidade do gás natural. Você curtindo no programa Fã Esporte, na TV e Fona Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia. Fábio Saci em cima, Jacarezinho embaixo. Alguns golpes ineficazes do Jacarezinho. O Jacarezinho tenta se desvencilhar, não consegue. E o Fábio segura aí a cabeça até para aplicar mais alguns golpes, mais umas marteladas. Tenta a barrigada, não consegue, toma mais um soco. Fábio Saci até tá aplicando, batendo com o antebraço, até para poder ser mais forte o golpe, pelo jeito. Olha só, martelado, tenta a barrigada mais uma vez, Jacarezinho. Muito socado realmente o Jacarezinho, Fabiano. O Jacarezinho é um atleta bem raçudo, né? Não desiste em nenhum momento da luta aí, ó. Dificultando aí a vitória. Faltando o golpe final realmente para o Fábio Saci apenas definir o que nós estamos vendo, o que você está vendo aí. É o golpe realmente finalizador, porque tá batendo muito. O Jacarezinho consegue assimilar bastante. Conseguiu levantar a chave de braço, já bateu. Já bateu o Jacarezinho, chave de braço. Conseguiu acabou. Aí um armlock, né? Conseguiu um armlock. Certo. Tendo assim a finalização do combate. Tá certo, vamos à decisão oficial do narrador oficial do combate. Saci, aos 3 minutos e 20 do segundo round. Aí para você, Fábio Saci, de Manaus, Academia Elvis Damasceno. 13ª vitória no cartel e aquele alívio, Fabiano Lima. Agora deu para dar uma aliviada aí e comemorar essa luta aí. Tá certo, esse é o primeiro Quali Combat, uma realização de Thiago Pinheiro, o apoio da OAS, Consórcio Gazan, Governo Municipal de Quari, Semel, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, TV UFON e Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia. Você curtindo em todo o Amazonas, em todo o Brasil, em todo o mundo. TV UFON e Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia. Esta é a 8ª luta da noite, a 6ª luta de MMA. Esse que você está vendo aí é o Dalton Carvalho de Manaus, da Academia Fábio Cunha. Usa como principais artes marciais o jiu-jitsu, o muay thai e o boxe. 2 vitórias no cartel. Fabiano Lima, o Dalton bate muito forte. O Dalton é um atleta novo aí, tá começando agora no MMA e ele tá mostrando que veio para ficar, né? E vai ser uma luta boa, né? Devido ao atleta Alan Silveira também experiente já em eventos, né? Como esse e atleta da casa, né? Vai ser uma luta que vai movimentar o estádio. E era o que eu ia falar para você. Você viu o frisson aqui da torcida coariense, porque o Alan Silveira é da Academia Cetec de Coari, utiliza como principais artes marciais o jiu-jitsu e o boxe, é campeão brasileiro e amazonense, e está aí enveredando pelo caminho do MMA. Demora um pouquinho e você vai curtir aí a apresentação do Alan Silveira. Os planos que foram embora, sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. E põe teu azeite em minha dor, restitui e leva minhas águas. Esse aí é o Alan Silveira. E um detalhe, Fabiano, os lutadores, alguns deles utilizam esse artifício de entrar com uma música, escolhem uma música e o pessoal da organização do evento vai lá e coloca a música que ele pede. Isso daí é para dar uma inspiração, a ver que nos treinos, né, eles escutam essas músicas, né, e trazem aí para o evento aí para dar aquele ânimo. Tá certo, essa daqui é a 8ª luta da noite, a 6ª de MMA. Você viu 2 de submission espetaculares para você. Tá aí o Alan Silveira, o Dalton Carvalho está de bermuda preta e branca, e o Dalton
Dalton Silveira, Alan Silveira ali, tirando o kimono, entrou de kimono, tá ali com uma bermuda azul. Você já vai curtir conosco esta 6ª luta de MMA aqui no primeiro Quari Combat, uma realização de Thiago Pinheiro, com apoio da OAS Consórcio Gazan, Governo Municipal de Quari, Administração Adail Pinheiro e CEMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Uma luta, sinceramente, conhecedor dos dois lutadores. O cartel do Dalton é um cartel muito pequeno, são 2 vitórias, mas é um lutador muito contundente. E o Alan Silveira, lutador aí, campeão brasileiro e campeão amazonense de jiu-jitsu. Certamente, Fabiano, vamos ter uma luta no estilo do que o público vê aqui e gosta de ver. Muita trocação e muitos golpes fortes. A luta parece que vai ser bem movimentada, né? Os dois atletas vão procurar um nocaute aí. Vai ser uma luta tá bem esperada pelo público. E vão querer bem mostrar o seu serviço aí. Tá certo. Aqui aconteceu, o problema foi o seguinte aqui. Passou por aqui pela frente o Fábio Saci. O Fábio Saci veio sentar aqui ao nosso lado. E claro, aquela paradinha, o público realmente consagrando. E o merecedor aqui do prêmio, merecedor dos aplausos aqui da plateia que está aqui ao nosso lado. E tá aí a luta, vai pra cima. O Dalton Carvalho, o Alan tenta levar pro chão, já saiu tentando se desvencilhar. Olha, a luta começa boa e o Alan já consegue colocar no chão. Aí, Fabiano. O Alan procurou o seu forte, né, que é o jiu-jitsu, né? Devido a estar estreando no Vale Tudo, né? Tentou logo colocar o Dalton para baixo para agora deu umas cabeçadas aí que não valeu. Não, o juiz já tirou ponto. Aplicou a punição ali. É isso que nós falamos e gostamos de destacar, hein, Fabiano? Não vale tudo. Alguns aspectos que tem que ser levado em consideração, por isso que estamos chamando de MMA, porque não vale tudo. E a cabeçada é um dos golpes que são punidos imediatamente. Exatamente, foi o que aconteceu com a Alan Bermuda aí. Não valeu a cabeçada. O Dalton embaixo numa situação difícil embaixo, o Alan Silveira que parece que vem para definir o combate logo. Mais uma cabeçada ali, aí, abriu, tentou sair, o combate embaixo, o Dalton Carvalho em situação complicada. O Alan Silveira trabalha muito com a cabeça, Fabiano. Aí é o forte do Alan, né? Campeão brasileiro, campeão amazonense de jiu-jitsu, botou o Dalton para baixo, vai ser difícil aí ele sair, né? Aí você vendo o combate aqui, o Dalton tentando se desvencilhar, tentando sair de baixo, tentando realmente reverter a luta, porque o forte dele é em cima. Ele que bate bastante, usa muito a técnica do Muay Thai. Tá aí o Alan batendo muito forte. O Alan tá em cima, pegando seus pontinhos, né, para o juiz não fazer a luta voltar em cima. Até porque ele já perdeu um ponto, ele tem que fazer isso mesmo, né, Fabiano? Tá tentando recuperar aí. Exato, tá aí o Alan Silveira batendo, é da casa. Olha uma joelhada, o público dele, mais outra joelhada, tá pegando no braço. O Dalton tá conseguindo parar o golpe e realmente, por enquanto, não está afetando muito. Mas do jeito da situação, como está, a luta para ele está muito complicada. O Alan vai dominando a luta aí, né, sem muito esforço de reação do Dalton, né? E aí vai ser só tempo, né? Tem um detalhe também, Fabiano, que o lutador bate muito, o lutador embaixo guarda a energia, até porque está numa situação desfavorável e de uma hora para outra você vê aquelas viradas sensacionais. Por quê? Porque em cima quem está batendo também gasta muita energia. Então, de repente, é uma estratégia que o Dalton também pode se utilizar. Exatamente, quem está em cima cansa de bater e quem está embaixo, né, tem que esperar o seu melhor momento, né, para explodir e sair dessa posição desfavorável. Tá batendo bastante o Alan Silveira para a primeira luta dele de MMA. Já começou bem. Vamos ver se termina tão bem assim. O Dalton Carvalho embaixo, que bate forte, não teve tempo de aplicar os golpes. O Dalton, que lutou no Rio Negro Fights, fez uma luta excelente. E a gente está vendo aqui realmente em situação complicada. Aí o Alan conseguiu a passagem de guarda, né? Com o Dalton aí piorando mais a situação dele.
Você curtindo, esse aqui é o primeiro Quari Combat, você curtindo conosco aqui na Amazonsat, o canal que a cara e a voz da Amazônia, na TV UFAM, TV pública para você, joelhadas, socos, pontapés, muita trocação para você, muito chão também, tá aí batendo o Alan Silveira, batendo muito, aplicando uma surra realmente nesse momento no Dalton Carvalho. O Alan tá mostrando aí pro que veio, né? Veio para decidir a luta embaixo. E o público delira, realmente ele está conseguindo se manter em cima do Dalton. O Dalton não está conseguindo reverter essa desvantagem. E o Alan continua batendo, mais soco. Aí montou. Conseguiu agora montou, agora vem a barrigada, montou, tá só se protegendo o Dalton Carvalho. Olha só a martelada, o público levanta, delira. Virou o Dalton. Agora sim, olha só aquilo que eu falei. O Dalton tá inteirinho, hein, Fabiano? Conseguiu a saída do Dalton aí, esperou o momento certo aí. Passou as duas pernas por cima e conseguiu levantar. Olha, o Dalton está inteirinho. O Dalton eu vi bater, bate muito forte. E o Alan realmente, olha só, a expressão de cansaço, já respirando com dificuldade, o Dalton tá inteiro. O Dalton tem que correr pra cima aí, correr atrás do prejuízo aí. Que o Alan tá ganhando o primeiro round. Tá certo. Agora o Alan tem que se recuperar. Os dois lutadores aí, olha só. A fisionomia do Dalton aqui pra você curtindo conosco. Aqui de Quari, acertou. Acertou também a ponta do queixo o Alan Silveira. O Dalton não viu o golpe. Novamente o Alan entrou no single leg, botando o Dalton pra baixo, já caindo de guarda passada, né? Ele é muito bom no chão. Olha só, gongo Salvador agora, até porque o Dalton estava aplicando uma joelhada. Olha lá, o público de pé delira aí com a performance do Alan Silveira. Muito boa luta nesse primeiro round. Fabiano Lima. Boa luta aí. E o Dalton tá se perdendo, né, no chão e o Alan tá sobrando. E o Alan ganhou esse round fácil. Bora ver o segundo round aí, o que acontece. Primeiro Quari Combat MMA para você aqui no programa UFAM Esporte. Realização Thiago Pinheiro, apoio OAS, Consórcio Gazan, Governo Municipal de Quari, Administração Adail Pinheiro, CEMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Nós somos TV UFAM e Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia, o melhor do esporte amazônica para você, amiga e amigo telespectador. Sempre entretenimento de qualidade, levando para você o que há de melhor no esporte amazonense, o que há de melhor para você curtir conosco, sempre iniciativas inovadoras, atividades esportivas diferentes, algo que você não conhece e você curte conosco. Este é o Dalton Carvalho, apanhou muito Fabiano Lima. Apanhou muito ele, mas parece que tem a cara de borracha, né? Não tem nenhum sangramento aí, não houve nenhum golpe assim tão contundente assim. Quem gostou da expressão cara de borracha ali foi o Weber. O Weber gostou muito cara de borracha, porque realmente a expressão faz sentido, viu, Weber? Porque apanhou bastante, não tem sangramento, tá inteirinho, olha só, tá aí. Aí você vendo, pedimos aqui e mostramos, tá aí o Dalton, nós já vimos bate bastante. E surpreendente a performance do Alan Silveira, que realmente entrou, colocou no chão e se manteve o tempo todo com o domínio do combate durante o tempo todo. O Alan é prata da casa, né? Ele tem uma escola aqui, né? Que ele que treina os atletas daqui de Quari. E o Dalton tá agora correndo atrás, né? Do prejuízo e tentando aí ter êxito em cima, né? Olha, 2 chutes aí, o Alan, olha lá botou pro chão, já levou pro chão. Olha a joelhada. Dalton Carvalho batendo. Aí a luta tá clara, né? O Alan vai procurar a luta no chão. Sempre e o Dalton em cima, né? Pra tentar o nocaute. Mais um golpe de Muay Thai, mais um chute. O Alan não quer deixar a luta em cima. Bom golpe! Cinturou o Alan, entrou com um gancho na perna esquerda e botou para baixo e caindo montado. Né? Bom golpe, já montou, já prontinho aí. O Dalton tá segurando um braço, segura o outro, mas aplicou um golpe que é muito rápido, é muito bom o Alan Silveira, hein? O Alan Bermuda,
o forte dele é o jiu-jitsu, né? E o primeiro vale tudo. Ele tem que fazer o que ele sabe melhor, né? O Dalto tentando de qualquer forma sair dessa situação, uma situação complicada para ele. Ele que já foi muito castigado no primeiro round, tentou mudar o momento da luta nesse segundo round, começou bem, aplicou 3 chutes bons de Muay Thai e acabou realmente o Alan levando para o chão mais uma vez. Está aí, mais martelada, mais marretada na cabeça do Dalto. Vamos ver até quanto suporta aí o Dalto Carvalho, já tentando se desvencilhar da luta. O Dalto travou abraçando a costa do Alan, né, para não sofrer socos na cara, né, e tentando explodir aí, tentando virar as costas aí. O Alan só está esperando a movimentação dele. E ali atrás você viu o corner do Alan, marreta, tá aí o Alan. Atende ao pedido, muita marretada, muito soco. O Dalto Carvalho em situação complicada. E agora já começa a ter dificuldades até para se defender. O Dalto aí vai... Esse soco aí vai minando a resistência dele. Do jeito que está a luta, pode ser uma questão de tempo, né? Tentando ali ouvir um pouco o corner. Corner do Dalton Carvalho pedindo ali para ele reagir. Tá complicado, tá difícil a situação do Dalton Carvalho. Alan Silveira em cima. Foi bem pro chão, bate bastante, bate muito forte para a primeira luta. O Alan tá se saindo muito bem, Fabiano. O juiz aí mandou levantar, os dois atletas não estavam tendo combatividade, aí mandou voltar a luta em pé. Aí, um pisão em cima. O Alan parece que nem sente, faz de conta que não sente pelo menos. O Dalton, apesar das porradas, ainda tá com gás aí de ir pra cima, né? Tá em cima, tá querendo bater, tá querendo manter aqui. Já o Alan vai tentar levar pro chão. Cada um tentando priorizar o seu estilo. Do jeito que tá aí a luta, pode ocasionar aí um nocaute aí, né? Olha só, mais um chute. Mais um chute circular. O Alan parece que tá dando uma esfriada. O Dalton tá tentando recuperar. Olha só, entrou uma joelhada. Hein? Sentiu Alan Silveira. O Alan pegou uma joelhada forte na cara. Uma joelhada forte, já levantou, já recuperou, mas tá realmente... Parece que tá droga ali, Fabiano. Botou pra baixo para tentar segurar e esfriar a luta. Sentiu bastante. Você está vendo a fisionomia do Alan Silveira. Sentiu bastante o golpe, a joelhada bateu realmente no queixo. Complicou, ele tá ali recuperando, tentando se recuperar. Tô certo, Fabiano? Tá certo. Eu tinha acabado de frisar, né, da luta em cima, né? Devido ao Dalton procurar mais a luta em cima e o Alan no chão. Poderia acontecer até um nocaute. Aí foi quase que aconteceu. Deu uma vacilada. Na hora que entrou o joelho, ele baixou a cabeça e levou juntamente com o joelho, a cabeça veio ao encontro do joelho. Então aí o golpe saiu até mais forte. Então o pessoal aqui está acompanhando, está dizendo que tem um golpe no supercílio. Não dá para ver nada não. Mas a pancada foi muito dura, hein? Aí caracterizou um famoso knockdown. Vai pro chão de novo, tentando, já se recuperou, tá no chão de novo. A torcida vai à loucura, é o atleta da casa, Alan Silveira. A luta é boa, você vendo aqui conosco no programa Fã Esporte, segurou embaixo, tentando aplicar, não segurou, não fez nada, só levou pro chão mais uma vez. Leva pro chão e tenta segurar a luta aí, onde quer ser o forte. Mas já não bate com tanta eficácia nem eficiência como no segundo round. Já foi, tá aí. Olha, exatamente. Esse gongo foi um gongo salvador. O Dalton conseguiu reverter a vantagem do primeiro round. Exatamente. O Dalton apanhou no primeiro round. No segundo round começou apanhando, mas conseguiu um knockdown aí que deixa ele na vantagem nesse round. Uma joelhada muito bem aplicada. O Alan Silveira não esperava e realmente pegou. Olha como é que está o rosto do Alan. Pegou, já tem o médico ali já acompanhando para ver se está em condições, até porque tem que manter a integridade física do atleta, do lutador. E aí automaticamente quem está ao lado aqui com a luva é o médico, para não deixar que ele vá para a luta sem condições. Tá certo, Fabiano? Exatamente. A joelhada parece que pegou aí, deu uma luxação bem grande ali no rosto dele. E estão colocando gelo ali para ver se volta. E o Dalton tá lá, ó.
Tá certo, esse é o primeiro Quari Combat MMA pra você, 8ª luta da noite, a 6ª de MMA. Você curtindo Dalton Carvalho de Manaus, da Academia Fábio Cunha, e Alan Silveira de Quari, da Academia Cetec. Luta muito boa, 2 momentos aí no primeiro round. O Alan Silveira mandou na luta no segundo round também. No começo o Alan mandou, mas uma joelhada acabou desmantelando aí as ações do Alan. Vamos ver nesse terceiro round como é que vai acontecer. Esta é uma realização de Tiago Pinheiro com apoio de OAS, Consórcio Gazan, Governo Municipal de Quari, SEMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. E você curtindo aqui na TV UFAM e na Amazonsat. Já levou, já tentou levar pro chão. Alan já colocou no chão, já derrubou muito bem. Fabiano, a destreza do Alan é impressionante. O Alan bota pro chão muito fácil, ele entra certinho nas pernas, e o Dalton, devido ao cansaço também no terceiro round, já tá se entregando mais fácil. Ele é muito rápido, é muito forte, quando leva pro chão é complicado, mas também já não tem a mesma contundência que havia no primeiro round e no começo do segundo. Já está se poupando um pouco mais. O Alan parece mais cansado aí, não está procurando socar, pontuar, e o juiz ia colocar para cima. Olha só, acertou ali, tá colocando para cima. O Alan tá acusando alguma coisa ali também, olha. Tá aí, já colocou para cima, tá certo. Tem alguma coisa que tá reclamando ali. A luva ali, a luva o dedo que saiu da saiu. luva. Já pediu, o Dalton deu uma descantadinha, enquanto o juiz estava olhando para trás, a luta continuou. Foi sem a presença do juiz. De novo, o Alan conseguiu colocar para baixo, né? O Dalton tá tentando aí um golpe de misericórdia, né? Para ver se acaba com... O Alan muito castigado também. Aí o cara de borracha. Tá certo, Weber? O cara de borracha, realmente, o cara apanha pra caramba e nem mexe com nada. Agora o Alan pegou uma joelhada bacana, tá aí em cima, batendo o tempo todo. O Alan mandando muito bem no chão, tentando terminar para ver se consegue levar a vitória. Uma luta boa de se ver, Fabiano. O Dalton tenta aí na meia guarda aí uma americana de braço aí, mas o Alan tá defendendo aí, socando com a outra mão. Mas aí pode ocasionar uma finalização ou não. Aí o juiz fica só olhando, a luta ela já começa indo ao seu final, até porque é o terceiro round. Os lutadores já muito cansados, aí só esperando realmente o final da luta e um golpe que seja o golpe derradeiro, o golpe final, para poder realmente definir a luta. Dalton e Alan Silveira, uma luta muito boa, o público gosta, principalmente porque nesse momento o Alan Silveira montou de novo. Mas tomou um revide, hein? O Alan já dá movimentação no chão, passando a guarda, montando. O Dalton tenta aí de maneira desesperadora passar as pernas por cima dele para sair da montada. E dando joelhada nas costas também, isso também incomoda bastante. Pega ali atrás, o Alan mais inteiro, mais em cima da luta, leva pro chão e já tenta a montada sempre para poder ficar batendo à vontade. Batendo por lá com a mão direita inicialmente, agora com a mão esquerda. E o Dalton tentando com a barriga, tentando tirar o Alan de cima. Uma luta boa para você aqui no programa UFAM Esporte, na TV UFAM e no Amazonsat, a cara e a voz da Amazônia. O Alan agora está usando de experiência aí de campeonato de jiu-jitsu, segurando na montada, dando seus socos, dando a pontuação para dar movimentação para o juiz não pedir para que a luta reinicie em pé até o final do combate aí. Aqui é aquela mesmo para segurar e deixar o jogo rolar até o final e deixar aí para que não entre a prorrogação, porque pelo que eu tô vendo o Alan também já está no final das energias, realmente está batendo, já bate mais fraco. E o Dalton, de repente, pode se sair bem nessa situação. Tá pedindo tempo ali, o Alan. Olha, nesse momento ele olha pro corner ali, diz quanto tempo tem, que eu tô querendo acabar logo essa luta de uma vez por todas. É isso mesmo, Fabiano? Exatamente. Ou pode ser a última explosão do gás, né? Dependendo do tempo que falta, ele tenta correr para finalização, acabar com a luta, bater, que ele sabe que vai acabar daqui a pouco. E agora aí é isso que ele está fazendo. O Dalton Carvalho experimentou do próprio remédio. O Alan Silveira aplicou umas joelhadas aí, ó. O Alan tá explodiu, ó. Pediu o tempo, perguntou quanto tempo faltava, explodiu. Acabou a luta. Acabou a luta. Acabou a luta. Dalton Carvalho
Pediu para sair. Fabiano Lima, um lutão para você. Essa 8ª luta da noite. A luta foi ótima, luta de excelente categoria. O Alan com seu primeiro vale tudo, fez o seu jogo certinho, neutralizou o jogo do adversário, que era a luta em pé, botando o adversário para baixo e sobrou no... Eu não sei o que é mais difícil, aguentar o Dalton Carvalho ou aguentar a torcida do Alan Silveira aí, que os caras seguraram, mandaram bem aí e acabaram comprometendo aí também, de repente, a integridade física do Alan Silveira. Uma festa muito grande e você curtindo conosco aqui no programa Fã Esporte. O Dalton segurou o que pôde, mas no final das contas acabou experimentando o próprio remédio. Vamos ao anúncio oficial, já conosco aqui, o anúncio oficial da luta vencida pelo Alan Silveira. E tá aí, vamos deixar curtir um pouco a música do Alan Silveira. O sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Olá, senhoras e senhores. Tá aí o anúncio oficial da vitória do Alan Silveira. Unânime de Alan Silveira do CETEC. Fabiano Lima, o Dalton Carvalho experimentou o próprio remédio e aí o Alan definiu a luta com várias joelhadas. O Dalton foi bastante guerreiro, apanhou muito e dando essa vitória bonita aí pro Alan. Primeiro Quali Combat direto aqui do meio da floresta amazônica. Você curtindo conosco no programa Fã Esporte, uma realização de Thiago Pinheiro, com apoio da OAS Consórcio Gazan, Governo Municipal de Quari, Administração Adail Pinheiro, CEMEL, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, TV UFAM e Amazonsat, o melhor do esporte amazônica para você, amiga e amigo telespectador. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Vamos e voltamos. Fã Esportes, apoio cultural, Soft Malhas Confecções, malharia e estamparia de qualidade. MC Mercadinho, o baratão de São Raimundo. Equador Petróleo, distribuição diferenciada para uma região especial. E LAPEC, Laboratório de Pesquisas e Ensaios de Combustíveis da Universidade Federal do Amazonas.